grão. Eu falo no WhatsApp, escrevo, opino, resenho e todo mundo responde. Aqui eu não fico na mão. Chegou a hora de boa noite, Bugrão. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite para você. Agora é boa noite, né? Estamos ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Deixa eu abrir a minha imagem aqui também no YouTube, ó. Vamos lá. Vamos com imagens hoje no YouTube também, uma transmissão simultânea, né? Estamos juntos no Rádiosnet, também no YouTube, no nosso canal Rádio Planeta Guarani lá no YouTube, para uma entrevista, né? Um bate-papo, muito mais um bate-papo entre amigos, entre pessoas que gostam do Guarani, entre pessoas que se preocupam com o Guarani, do que propriamente uma entrevista, mas vamos tentar subtrair aqui o máximo possível de conteúdo, né, voltado ao momento atual do Guarani, lógico, com a disputa política envolvendo o processo eleitoral que acontece no próximo domingo, lá no Brinco de Ouro da Princesa, e hoje a gente com muita alegria vai recebê-los aqui. Deixa eu botá-los na tela já. São os nossos convidados, né? Vitor Matheus, faz oizinho pro pessoal lá, por favor. E o nosso amigo Medina também. Bonita essa camisa da capa aí. Você sabe que eu tinha, né? Mas eu dei de presente o André Papito, o André Albuquerque, que era meu assessor de imprensa lá no Guarani. Pô, eu quero essa camisa, eu dei de presente pra ele, fiquei sem, viu? Eles são do Grupo Pro Guarani. O Grupo Pro Guarani é um grupo que pleiteia. Na verdade, se elegeu candidatos ali, né? O pleito de 14 de dezembro foi anulado e agora pleiteia novamente, né, cargos no Conselho Deliberativo e também no Conselho Fiscal. Então hoje nós não vamos falar de Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube, tá? Até podemos falar, obviamente, abordaremos o tema porque é um tema relevante, é um tema pertinente, tá? Mas a nossa intenção aqui é apresentar muito do trabalho deles, muito do que eles fizeram nesse período, muito do que eles viveram, né, porque também o Vitor, principalmente, debutando nessa questão de vida política do Guarani Futebol Clube, tá? Então a gente vai tirar um pouquinho da experiência que eles passaram nesse período. Começa dando boa noite. Começa pelo Vitor Matheus. Vitor, boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Boa Noite Bugrão. Primeiro, agradecendo, porque eu deixei o espaço aberto, eu falei, gente, eu não vou procurar ninguém para dar entrevista. Quem quiser dar entrevista, basta me procurar. E o Vitor me procurou hoje. A gente conseguiu fazer a coisa acontecer. Então, primeiro, muito obrigado por ter procurado a Rádio Web Planeta Guarani. E o espaço é seu, seja muito bem-vindo. Você está em casa, literalmente, aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter conosco aqui. Boa noite, Ortiz, boa noite aos ouvintes. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de falar aqui. A gente se sente sempre muito à vontade conversando aqui sobre o Guarani, né? Nossa família, né, como eu já disse, então quando a gente está entre Bugrino, pessoas apaixonadas como a gente, a conversa fica mais fácil, mais gostoso. E da última vez foi assim, né, em dezembro, quando houve o primeiro pleito, a gente pôde vir aqui conversar com você, foi uma conversa muito produtiva, né? Gerou bastante reflexão, debate, inclusive, a gente recebeu bastante mensagem do pessoal, comentários. Foi bem bacana, né? Bem legal. A gente espera que hoje também seja bastante produtivo, que a gente possa debater aí sempre com seriedade, com profundidade, né, o Guarani, que a gente sabe que o momento exige esse debate mais acurado. Então, é mais uma vez uma honra estar aqui, a gente agradece pelo espaço e, como você disse, é um bate-papo entre amigos, né? Espero que o ouvinte aí também possa aproveitar essa nossa conversa. Ô Medina, você também, né, já esteve conosco aqui da outra vez, né, naquele pleito nas vésperas, né, daquele pleito que acabou sendo anulado lá, né, pela justiça e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também,
Mas é um prazer novamente recebê-lo, viu? Tá? A porta está aberta, a casa está aberta sempre. Falar do Guarani é um dos meus maiores prazeres, viu? Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa também. Prazer todo meu, Ortiz. Agradecendo pelo espaço, eu acho que é um espaço já tradicionalíssimo da família Bugrina, né? E é muito bom conversar com a família Bugrina, interagir. Eu acho que a política do Guarani, inclusive, tem uma interação muito pequena com a grande massa da torcida bugrina e a gente sabe da repercussão que tem o seu programa. Então, para a gente é muito legal estar presente aqui e debater o Guarani. Eu acho legal a gente desmistificar algumas coisas, né? Antes de começarmos a bater um papo aqui sobre o Guarani, que é o que de fato nos interessa. Deixa eu só fazer uma perguntinha boba para vocês dois aqui. Algum de vocês teve algum condicionamento para participar desse programa? Foi feito algum pedido especial? Vocês estão aqui por algum alinhamento de pensamento? Existe alguma exigência para que vocês participem aqui da Rádio Planeta Guarani? Começa com você, Vitor. Não, de modo algum. A gente vem aqui, né? Sempre é um bate-papo que a gente senta aqui, conversa, fala do Guarani, mas sempre nunca houve nada, né, específico. Eu acho que a única coisa que nos aproxima, que nos une, é o amor pelo Guarani, né? Não tem essa coisa de não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você sempre deu bastante liberdade. A gente conhece, né, como o Medina disse, a Rádio Planeta Guarani tem uma tradição gigantesca. A família Bugrina tem um respaldo que você construiu aí ao longo dos anos. E a gente sabe que aqui é assim, né? A gente sempre vem, bate um papo, não tem nenhuma prévia, nenhum assunto proibido, nenhuma questão aí já colocada. É realmente uma conversa aqui e dessa vez não foi diferente, né? E aí, né, Medina, para deixar bem claro, vocês não são obrigados a concordar comigo, vocês não são obrigados a concordar com o que eu falo, a ter a mesma linha de raciocínio que eu. Vocês são... a única obrigação para falar na Rádio Web Planeta Guarani é ser bugrino e estar preocupado com as coisas do Guarani Futebol Clube. Nós tivemos uma conversa lá de cerca de 10 minutos, né, enquanto esperávamos a chegada do Vitor. Depois o Vitor chegou, durou os 10 minutos ao máximo. Não há nenhuma pauta, não há nenhuma condição, nós estamos com o microfone aberto e vamos falar do Guarani. É isso? Ou se você quiser me desmentir também, fica à vontade. Não, imagina, é exatamente isso. Eu até estava acompanhando a entrevista do Felipe ontem e o programa é feito realmente de maneira muito transparente, né? Uma das perguntas que chegaram foi: vocês não vão transmitir o jogo contra o Inter de Limeira? Eu não tenho pauta, né? Então, assim... A pergunta que chega do ouvinte vem para o ar, então a gente está aqui, obviamente, para demonstrar um pouco do como a gente pensa, e eu acho que pensar diferente faz parte do processo, né? Eu acho que a gente é saudável, né? É saudável, eu acho que dentro do futebol, principalmente, que é um ambiente muito complexo, né? A gente, no futebol, e muitas vezes as pessoas não entendem isso, muitas vezes você faz tudo errado e no final dá certo. E às vezes tivemos um exemplo próximo, né? Recente, aliás, infelizmente. Né? E às vezes você faz tudo certo e dá errado. Sim. Então, assim, pensar diferente, principalmente dentro do futebol, acho que faz parte do processo. É isso aí. Então, gente, eu fiz esse enunciado só para desmitificar essa coisa de que eu só falo com quem eu gosto, ou que eu só falo com quem pensa igual a mim. Na verdade, o Vitor e eu, nós temos, em muitos momentos, opiniões diferentes. A gente conversa paralelamente. Em muitos momentos, nós temos opiniões diferentes. Nós achamos que um está errado ou que o outro está errado. Vai falar conosco aqui quem quiser falar. O microfone esteve aberto. Agora nós não temos mais tempo, né? Hoje encerra-se o prazo, porque como nós temos um jogo importante para o Guarani acontecendo na próxima segunda-feira, na sexta-feira a gente vai reservar aqui o espaço para falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Sobre a partida do Guarani, que cá entre nós é o que de fato interessa, né, para a maioria dos nossos amigos ouvintes, nossos amigos torcedores, né, falar do futebol. Então encerro hoje, mas com a alegria de recebê-los aqui. A gente adaptou a programação. Hoje eu estaria fazendo o programa com o Carlos Zanqueta. O Zanqueta, de antemão, já abriu mão do espaço dele. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Eu queria primeiro começar, eu não sei qual dos dois prefere começar respondendo. Eu vou lançar uma pergunta aqui. E se os dois quiserem responder também, fiquem à vontade. Como é que vocês viram tudo isso que aconteceu desde 14 de dezembro, passando pelo dia 16 de abril, que é o dia em que sai o despacho da meritíssima, da juíza Ana Lia Beal, titular da 11ª Vara Civil de Campinas, anulando o processo eleitoral do Guarani,
pelos motivos por ela apresentados, a gente pode debater os motivos daqui a pouco e tal. E como é que vocês viram isso tudo acontecer? Fiquem à vontade para ver quem vai falar. Vocês se sentiram de algum ponto prejudicados? Porque vocês estão eleitos, de certa forma vocês estão eleitos. O grupo de vocês formou, né, um número determinado de conselheiros. Como é que vocês viram isso tudo acontecer? Fiquem à vontade para decidir quem vai começar a comentar aí. Porque é um processo interno, assim, né? Vocês, internamente no Brinco, devem ter conversado sobre isso também com outras pessoas. Como é que foi para vocês essa surpresa de uma anulação de processo eleitoral e o andamento depois disso tudo? Como é que vocês acompanharam tudo isso? Desculpa se eu me estendi na pergunta. Não, Ortiz. A gente acompanhou bem de perto, obviamente, com preocupação, né? Principalmente pela questão institucional do Guarani, que é a nossa maior preocupação. A gente, obviamente, não queria que as coisas se dessem dessa forma, né? Eu acho que foi uma série, talvez, de equívocos ali. A gente sempre teve, desde a época da eleição, isso não é surpresa para ninguém, a nossa posição sempre foi pela participação de todas as chapas, de acordo com o que a comissão eleitoral tinha decidido, né? Então, não é algo que a gente também tirou da cabeça. Obviamente, o estatuto tem que ser observado, tem que ser respeitado. O processo eleitoral ele é bem definido no estatuto e precisa ser observado, né? Não é qualquer um que pode participar, ele tem as regras e as condições. A comissão eleitoral tinha entendido que todas as chapas estavam aptas a participar. E a gente concordou com essa decisão da comissão eleitoral, independente de lado, de político dos recursos, enfim, a gente sempre nos pautou ali pelo que o processo democrático fosse mais amplo possível, né? Então, esse sempre foi o nosso posicionamento. No dia da eleição, infelizmente, uma das chapas foi impugnada através de recurso, né? Então, os associados ali decidiram, em sua maioria, pela impugnação da chapa. Os nossos associados, o pessoal que estava lá do Pro Guarani, todos foram unânimes em votar pela participação das chapas, né? É importante deixar isso claro. Mas fomos vencidos ali naquele momento. E isso gerou essa instabilidade institucional, né? Daí teve a ação do Felipe, que ele entrou em dezembro, abriu o céu essa decisão, a gente acompanhou de perto, com bastante preocupação, buscando fazer uma interlocução ali, pensando obviamente no melhor do Guarani, né, o melhor caminho a ser seguido. A juíza, obviamente, ali definiu, né, o rito, as datas, os prazos. A gente espera que agora, né, no próximo domingo, isso seja superado, a eleição possa ocorrer de maneira ordeira, democrática, e que, enfim, o processo seja respeitado e a gente possa, enfim, ter essa paz, essa garantia, essa segurança jurídica que o Guarani tanto precisa nesse momento, né? E aqui o negócio é assim, né? Vocês estão vendo aí pela câmera, às vezes o Ortiz olha para um lado, olha para o outro, põe a mão para lá, põe a mão para cá, porque eu não tenho quem opere câmera, eu não tenho quem opere mesa de som, eu não tenho quem ajuste áudio, tinha um probleminha no YouTube, já tive que resolver, tudo isso com o programa rodando. Então, me desculpem, às vezes eu vou cortar para a imagem deles, para vocês não ficarem me vendo fazendo esse tipo de coisa, tá? Medina, você então, como é que você acompanhou tudo isso? Como é que você vivenciou essa situação toda? Você, eu sei, não pode ser candidato, né, por uma dessas questões de tramitação estatutária. Você não pôde ser candidato a nenhum dos conselhos do Guarani e tal, mas como associado, como pessoa que acompanha o Guarani com a preocupação e como um dos líderes do grupo também, como é que você viu isso tudo acontecer no seu depoimento pessoal ali, o Medina? Você falava, pô, não é possível, o que está acontecendo? Será que ninguém observou isso antes? Ou não deveria ter feito? Ou está certo o que fez? Independente de qualquer posição, como é que você, Eduardo Medina, viu isso acontecer? Na verdade, a gente precisa ter toda uma cronologia dos fatos, né? Eu acho que é importante a gente sempre pensar nisso e trazer informação para o torcedor bugrino. A comissão eleitoral, que é composta por pessoas que não podem se candidatar aos cargos eletivos, sim, ela teve o entendimento que todas as chapas estavam aptas a participar do pleito. E homologou todas. Então, eu acho que são pessoas que já têm um nome no Guarani. Eu acho que essas pessoas têm um respaldo aí da coletividade para que a decisão delas, eu acho que seja respeitada. Posso só botar mais uma pitadinha? Tem também um negócio chamado conhecimento jurídico, né? Nós não tínhamos leigos lá trabalhando Exato. Na comissão eleitoral, né? Exato. Então, assim, a partir do momento que o Conselho Deliberativo da antiga gestão nomeia uma comissão eleitoral, né? Que essas pessoas têm um notório saber jurídico, que essas pessoas tornam todas as chapas aptas a participarem, a gente entende que o movimento de recursos serem votados em assembleia, eu acho que realmente acaba prejudicando muito o Guarani.
E a gente escuta muito discurso dentro do Guarani, muitas vezes de união. Discurso, né? E prática, né? Diferente. Da gente se unir, o Guarani, a gente precisa pensar no Guarani, e na prática a gente enxerga que no final das contas existe ainda muita briga, né? E que infelizmente as pessoas acabam não pensando na instituição, né? Então, quando foram votados os recursos, e daí a chapa do meu Vug Forte acabou sendo impugnada tanto no CD, quanto no CF, quanto no CA, porque eu acho que é importante mencionar isso também. Eles foram impedidos nos 3 conselhos. A chapa deles abandonou o pleito, né? E eu acho que isso também tem uma relevância, por quê? Porque a votação para efeito de CD e CF acabou ficando distorcida. Porque você teve ali um X número de pessoas que votariam, e daí independente se votariam em A, B ou C, porque você pode votar no Felipe, no meu Bugre Forte para CA, você pode votar na nossa chapa para CD, você pode votar num conselheiro fiscal meu. E outra, você também poderia, naquele momento, mobilizar o grupo para dizer assim, olha, nós não concordamos com a situação, vamos fortalecer um outro grupo. Exato. Né? Então, assim, no final das contas, a gente teve aí 6 meses de mandato, tanto do CF quanto do CD, que também teve um impacto, aquela eleição de dezembro. Muito grande. Porque o resultado foi distorcido, né? Então, assim, a gente... E de lá para cá, se você for analisar, o resultado agora de julho, ele não vai trazer a realidade de dezembro. Sim. Muita gente deixou de ser sócia. Né? Inclusive, nós devemos ter entre as chapas inscritas pessoas que deixaram de ser sócias. Exatamente. Então, assim, a gente, na verdade, a realidade hoje de julho, e não só isso, né? O próprio Guarani, a própria gestão do Guarani, seja no CD, no CF e no CA, você teve novos gestores e você tem uma avaliação sobre como foi a gestão desses órgãos, né? Então, assim, a realidade de dezembro hoje para a realidade de julho, ela mudou completamente. Completamente, né? Inclusive no aspecto financeiro e administrativo. Exato. Né? O que se tinha, então, de noção financeira e administrativa do Guarani ali até dezembro era que o clube caminhava bem, que o clube ia de vento em popa, que tinha a negociação do Richard Rios, que era um bom recurso, que isso ajudaria a mudar o patamar do clube em algum momento, né, que isso seria tratado de uma forma. Decisões administrativas também foram tomadas ali importantes, como, por exemplo, a abertura de um processo para a transformação do clube em SAF. Isso foi feito, né, no começo do mês de janeiro. Né? Convocou-se reunião de conselho deliberativo, convocaram-se 4 assembleias gerais para debater o tema transformação em SAF e depois venda já, né, do controle da SAF para um determinado grupo. Nunca foi dito formalmente, então não posso dizer que é o Grupo Magnum, mas tudo leva a crer que sim, né? Ninguém confirma, mas também ninguém nega, ninguém desmente. E tudo isso aconteceu. Imagino eu que e aí eu tenho que começar já botando o meu bedelho aqui, né? Se nós não tivéssemos tido uma voltada atrás ali do Roberto Graziano, porque ele apresenta a proposta, né, e o argumento que foi trazido para o cancelamento das assembleias e da reunião do conselho foi que o investidor retirou a proposta para aprimorá-la e que reapresentaria já de forma mais concreta, com outros detalhes, já para estar pronta para ser aprovada. Né? Então, se aquilo não tivesse acontecido, o Guarani teria votado uma transformação em SAF, teria negociado o controle da sua SAF e depois os dirigentes estariam sujeitos a num primeiro momento, me assustou muito a decisão da magistrada, porque ela tira os poderes dos eleitos, ela bota o Guarani num limbo jurídico gigantesco. Né? E os atos praticados por esses gestores? Imagina se isso tivesse acontecido. Então você tem muita razão no que você está falando. Tomou-se decisões nesse período, né, o Medina, e essas decisões impactam o Guarani de hoje, não o Guarani de dezembro, né? Exato, na verdade os órgãos funcionaram, né? Sim. Você teve a aprovação de contas que foi referendada pelo Conselho Fiscal. Não foi pelo Conselho Deliberativo. Né? Quando eu digo referendada, foi analisada, né? Você Sim. teve ali trabalhos que foram executados nesse período, né? Inclusive os órgãos ainda estão funcionando, né? A gente teve inclusive uma assembleia de futebol sendo convocada recentemente. Então tudo isso você vai trazer, obviamente, modificações nos quadros, né? Pode ser que, por exemplo, o CF, o CA não tem alteração, mas o CD
provavelmente haverá alteração. Ou então pode haver uma alteração no CF? Também. Na Né? verdade, assim... As pessoas pensam muito no nome do presidente do CA ou dos integrantes do CA, mas eu diria a você, e até hierarquicamente, né? O CA dos conselhos é o menor hierarquicamente, ele é responsável apenas pela gestão. Né? Hierarquicamente tem a Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Conselho de Administração, né? São órgãos nessa forma hierárquica. Tão importante quanto a nova formatação ou a manutenção do atual CA é uma nova formatação de Conselho Deliberativo, porque imagine, hoje nós temos, eu não vou falar politicamente, vou falar pelo que eu tenho percebido, né? Nós temos aqui, vocês elegeram 11 conselheiros, né? Exato. Me corrija no número, o Guarani tem 58 conselheiros, considerando todos Exato, os são eleitos? 50 eleitos pelo sócio patrimonial, 5 do sócio torcedor, e os que são vitalícios, que são 3. Eu acho que são 4 vitalícios. 4. Fábio Araújo, Ricardo Moisés, Marcelo Dias e Marcelo Gade. Marcelo Dias e Gade, é verdade, são 4. Verdade. Porque agora sim. O mandato do Marcelo Dias já está findo, né? Até então não estava, né? Então, são 59 conselheiros. Nós temos hoje 11, eu não vou tratá-los como oposição, tá? Não acho justo tratar o Grupo Pro Guarani, até pelo nome de vocês, né? Sim. Mas vocês são ali independentes. Vocês vão tomar a decisão sempre pensando no Guarani. Se a decisão for boa, vocês aprovam. Se a decisão for ruim, vocês vão aconselhar a reprovação, ok? Então, nós temos 11 conselheiros assim e um grupo de 48 que pensam do mesmo jeito, né, cara? Como é que você vai para uma reunião assim? Que expectativa você tem? Eu vou perguntar para o Vitor essa, porque o Vitor participou de reuniões. Que expectativa você tem de conseguir fazer, viabilizar a sua linha de raciocínio numa reunião com esse quórum de 48 a 11, Vitor? Exatamente, Ortiz. A gente encontrou esse desafio lá dentro, essa dificuldade. É claro que, como você disse, né, a gente não se coloca como uma chapa de oposição puramente. Nosso nome já diz tudo, né, Pró-Guarani. Então, muitos temas ali que a gente debate, que a gente leva, podem eventualmente ser também de interesse de outros grupos políticos, a gente até quer que assim seja, né? Mas na prática realmente ali foi bastante desafiador e complicado, né? Então houve muitas reuniões ali que a votação terminava sempre 11 a alguma coisa, né? Porque também não são todos dos outros grupos que compareceram, né? Nosso grupo a gente teve esse cuidado, a gente conseguiu ter 100% de presença. 30 a 11, 40 exatamente. a 11, 25 a 11. Exatamente. Estava bem determinada, bem delineada a coisa ali, né? Sim, exatamente. Teve muitas votações que foi sempre esse placar, algo no X a 11. E é um número sempre bastante diferente, né? Assim, a gente nunca esteve perto ali de vencer algumas votações. Estabelecer um bom debate, né? Exato. A gente procurou trazer assim, debates, então a gente sempre fez uso da palavra, a gente tem também esse orgulho, né, de dizer que em todas as reuniões ali do Conselho Deliberativo e nas próprias assembleias de sócio também a gente sempre fez uso da palavra, sempre pontuou ali o que a gente achava importante, pensando no Guarani, né? Então, sugestões para melhoria de procedimentos, né? Inclusive, enfim, discordâncias também, né, que a gente levou de maneira bastante intensa, inclusive levamos também para as redes sociais, né, a gente tem nosso Instagram lá que a gente se propôs a ser muito transparente com a torcida, a gente acha que faltava isso, né, no Guarani, esse diálogo mais direto com a torcida, com o torcedor que muitas vezes não acompanha ali o dia a dia político do clube, não sabe exatamente como funcionam as coisas, como funcionam os conselhos. Tem torcedor que acha que o Conselho Deliberativo contrata o jogador. Exato, então isso não acontece, né? Então, até para esclarecer essas questões, a gente sempre fez questão de ser muito transparente, né? A gente usa nossa página ali no Instagram como meio oficial de comunicação. Então, basicamente, depois de todas as reuniões do Conselho Deliberativo, a gente fazia um post ali para esclarecer o que aconteceu. Eu roubava ele e trazia aqui para que ótimo. A gente fazer um resumo do que aconteceu lá na reunião. Perfeito. A gente queria isso mesmo, né? Que houvesse essa repercussão e a sua rádio aqui tem esse potencial gigantesco, né? Muito maior que o nosso Instagram. A gente agradece, inclusive. Já não tenho mais tanta certeza assim. Deu uma boa diminuída. Mas o importante é que o torcedor ainda nos ouve. Exato. E a gente agradece essa divulgação que é extremamente importante, né? Então, realmente foi um período um pouco difícil para a gente emplacar nossas pautas, né? Como você disse ali, a circunstância não era muito favorável, né? Pela questão da quantidade de conselheiros que a gente tinha. A gente espera que o quadro se altere agora, né, que a gente consiga
eleger um número mais representativo, até porque nosso grupo ele é muito qualificado, né? Isso a gente tem bastante orgulho de falar, né? A gente tem muitas pessoas boas que infelizmente ficaram de fora, não estão entre os 11 e que agregariam muito ali dentro do conselho, né? Pessoas realmente preparadas, profissionais de sucesso em suas profissões. Então a gente costuma nos reunir também, o nosso grupo. E é sempre um prazer debater com bugrinos assim de tanta qualificação, né? Vocês fazem workshops, assim, coisas parecidas? Exato, a gente faz, a gente reúne, faz workshop, o pessoal dá ideias, enfim, a gente tenta definir algumas metas ali, estabelecer... Não tem decisão monocrática lá. Exato, não tem. Pelo grupo. Exatamente, a gente sempre se propôs a ser bastante democrático o grupo, dentro do grupo. Obviamente, tem líderes, mas os líderes não são cabeças, eles são líderes. Eles Exatamente. são apenas aqueles que tomam a frente para dar o encaminhamento e reunir as pessoas, é isso? Exatamente, essa sempre foi a nossa ideia, né, de dar o encaminhamento e deixar o grupo decidir. Então, muitas decisões ali a gente leva, pessoal, a gente conversou com esse grupo, com esse, a gente representa o nosso grupo, né, perante outros, mas a decisão final das nossas ações é do grupo. É que eu vi um grupo nascer no Guarani mais ou menos assim também. Não vou citar nome, mas eu vi um grupo nascer no Guarani mais ou menos assim também. Tive muito orgulho dele por muito tempo, aliás. Tá? Então, acho que a gente precisa fugir um pouquinho mais assim. Eu vou perguntar para você... Posso só dar um pitaco aí, apesar de eu não participar das reuniões do Conselho Deliberativo, acho que é importante também a gente mencionar que essas 11 pessoas, né, uma inclusive foi eleita pelo sócio torcedor, então acho que e 10 pelos sócios patrimoniais. Aqui conosco já, é o Vinícius Pilate, né? Exato. Ele já está mandando mensagem aqui. Ó, então, assim, independentemente se as nossas pautas vão vencer, se a gente vai ganhar alguma demanda, eu acho que é importante isso, a gente levar o debate, a gente representa as pessoas que nos votaram, né? Sem dúvida. E eu acho que também é importante a gente mostrar... A Raquel Stefanini estava ligada ao grupo de vocês? Sim. Que pena que ela não se elegeu. E foi por pouco, viu? E eu sou fã da Raquel Stefanini. Foi por muito pouco. Para quem não sabe, ela é bisneta de fundadores do Guarani Futebol Clube, né? Eu tive uma entrevista com a família dela lá em 2006. 2005, 2006. Foi quando eu a conheci, né? Eu lamentei muito o fato dela não ter se eleito, porque ali eu não ter se elegido, porque ali eu tinha certeza que era alguém que ia representar os interesses do Guarani mesmo, viu? Sim, foi uma pena, porque o fato, inclusive, de ser uma mulher, né, tem uma visão diferente dentro do Conselho. A gente tem até um número bom de mulheres dentro do Conselho Deliberativo, mas eu acho que até o fato dela ser eleita pelo sócio torcedor uma mulher seria muito legal, né? Seria muito legal. Mas, assim, voltando, eu acho que é importante a gente levar algumas pautas e não só isso, a gente demonstrar a nossa capacidade para os demais conselheiros. Né? Quando a gente pensa num conselho deliberativo, eu acho que o torcedor mais leigo, fora da política, ele fala que aquilo ali é um conselho de notáveis, as pessoas que pensam o Guarani, né? E eu acho que a gente, como conselheiro, como alguém que representa o grupo de associados, a gente tem que demonstrar a capacidade de tentar pensar diferente, tentar trazer ideias, sugestões para o Guarani. Eu acho que é um pouco do que a gente faz. E principalmente, e até ao primeiro ano do nosso estatuto, né? E eu acho que o estatuto ele trouxe... um ano daqui a 2 meses, né? Vigora a partir de 9 de setembro, né? Eu sei a data porque era aniversário da minha mãe, então 9 de setembro. E o estatuto ele traz uma série de inovações que muitas vezes para as pessoas, para os demais conselheiros que já exerciam o mandato, muitas vezes eles não têm a noção das mudanças, né? O Conselho Deliberativo ganhou um peso muito maior no novo Estatuto Social do Guarani do que tinha até então, né? Então, por exemplo, a gente hoje, o Pro Guarani, eu acho que ele tem um diálogo com todas as alas dentro do Guarani. Eu acho que isso é um lado muito positivo, porque quando a gente fala em união do Guarani, a gente se relacionar com todas as alas. Essa rádio foi criada para isso, aliás. Essa rádio foi criada para juntar todas as alas do Guarani, sentarem-se aqui e falarem com o torcedor a qualquer momento. Essa era a minha proposta quando dá a origem da Rádio Planeta Guarani. E uma das inovações, por exemplo, que o Estatuto trouxe, né, que era que a gente ir daí para uma assembleia, mas a assembleia de futebol do Guarani ela acontecia sempre no começo e no fim dos campeonatos, né? Na verdade, no começo do Campeonato Paulista, no começo do Brasileiro, que era para meio que você tratava do fim do Paulista. Exato. Misturava tudo. E o novo estatuto trouxe uma assembleia, por exemplo, que é intermediária. E a gente, por ter esse bom relacionamento, a gente conversou com o presidente do Conselho Deliberativo, que levou essa demanda nossa, né, e falou, realmente já vou convocar, porque a gente já está quase no final
do campeonato. Na Série C, né? Na verdade, a gente espera que ainda tenhamos muitos jogos. Sim. Mas a gente já está no meio, pelo menos a gente já está, para que a gente realmente faça essa assembleia de avaliação realmente do resultado, para ver se o planejamento que foi apresentado está sendo cumprido. Porque senão é ser engenheiro de obra pronta também, né? Exato, porque senão assim, a gente fala muito sobre dar poder ao conselho, sobre, né, cobrar. O Estatuto hoje trouxe uma série de novas ferramentas. Sim. Que cabe ao Conselho exercê-las, né? Conheço bem elas. Então, assim, eu acho que uma das demandas nossas também é sobre isso, né? É sobre a gente analisar bem o Estatuto e entender o que a gente pode fazer com o novo Estatuto para colocar em prática e beneficiar o Guarani, né? Uma coisa que eu acho legal, qual que é a sua área de atuação, Medina, professor? Hoje eu sou empresário, tenho meu próprio negócio. Empresário de que área? Eu tenho uma empresa de distribuição de equipamentos de tecnologia. Não tem problema não. Eu, infelizmente, não trabalho muito com varejo, é um negócio muito nichado, então é bem específico. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente trazer essas novidades para dentro do conselho mesmo. Né? Entendi. E o Vitor é da área jurídica, né, Vitor? Você é da área jurídica, né, senhor? Exatamente. Eu sou formado em Direito. Hoje eu atuo no Tribunal de Justiça de São Paulo como assistente judiciário, né? Então, sou assistente de um juiz. Então você entende bem de decisão judicial, né? Sim, eu trabalho o dia todo, né, redigindo-as, né, obviamente sob supervisão do juiz, mas, enfim, eu tenho bastante familiaridade aí com essa área. Inclusive, eu gosto bastante de ler o processo de recuperação judicial do Guarani. Você também acompanha? Acompanho... Eu achei que eu era o único retardado, mas estou vendo que tem alguns, Sim, né? tem. Eu acompanho quase que diariamente, né, a gente dá uma olhadinha lá, abre e vê se tem alguma novidade. Então, assim, é importante a gente ter essa mistura aqui de várias áreas, né? O nosso grupo a gente consegue ter isso e é importante até para um ajudar o outro, né? Enfim, cada um tem a sua especialização ali, então a gente vai somando forças para ajudar o Guarani de alguma forma. Então posso usar um pouquinho do seu conhecimento? Já que você falou de processo de recuperação judicial do Guarani, né? Nós tivemos aqui na rádio, isso foi abordado na entrevista do Felipe, né? O Felipe trouxe, mas tivemos também 2 entrevistas na imprensa tradicional, uma entrevista do Felipe Rosselli para a Band Mais TV e outra entrevista hoje do presidente Romulo Amaro para a Band Mais TV também. Entenda, isso não é fazer situação ou oposição, muito pelo contrário, né? Isso é tentar buscar um pouquinho de conhecimento. Eu também tenho conhecimento jurídico, mas conhecimento nunca é demais, né? Acompanhando o processo de recuperação judicial do Guarani, como você acompanha, qual é a sua visão do andamento desse processo? Esse processo é o mar calmo, o mar tranquilo que o presidente e as demais pessoas que falam dele publicamente ditam a todo momento, em todas as declarações? Ou você acha que é um processo muito tumultuado, cheio de percalços, onde o Guarani apanha bastante nas falas ali do perito, do administrador judicial e do próprio magistrado da 7ª Vara, o Felipe Guinzani, que quando se pronuncia-se fortemente. Vitor, qual que é a sua análise do andamento desse processo de recuperação judicial no Guarani? Bacana, Ortiz, é importante. Esse processo, enfim, foi bastante importante, que a ideia é sanear o Guarani, né? A gente ter conhecimento exatamente das dívidas, dos valores, também conseguir um desconto nesses valores, né? O processo de recuperação judicial permite isso, né? Que você renegocie muitas dívidas. E o Guarani, na minha visão, foi importante ter entrado nesse processo de saneamento mesmo, né, para a gente entender o tamanho do buraco, o tamanho das dívidas. Isso permite também um fôlego, porque ele suspende por determinado tempo qualquer outra execução, reúne tudo no processo de recuperação judicial. Então a gente sofria muito com penhoras, né, que hoje já não ocorrem mais, estão concentradas ali no processo de recuperação e foram suspensas, né. Então o dinheiro da bilheteria agora, de fato, entra para o Guarani, o que não ocorria antes do processo. Dinheiro do patrocínio também, o dinheiro da venda de atletas. Exatamente. Todo o recurso. Exatamente. Nesse aspecto foi importante. Outra questão, o plano, para o pessoal entender, né, tentar falar de uma maneira menos técnica. É apresentado um plano de recuperação, né, então se negocia com todos os credores. Valor da dívida versus potencial de pagamento da entidade, né, recuperando, né? Exatamente. E aí você programa esse pagamento em uma determinada quantidade de parcelas. Exatamente. Né? É um instrumento justamente para não haver falência, né? Que para os credores também não é interessante. Você quer receber aquele dinheiro que a empresa, e no caso o clube, te deve.
Então esse processo é interessante por isso e permite um deságio, né, descontos ali nesses valores devidos. Nesse aspecto, para o Guarani foi interessante, apresentou o plano foi aprovado pelos credores e o Guarani tem pago esse plano de maneira correta. E isso é importante colocar, fazer essa distinção, né, do que tem apresentado problemas e preocupações e o que tem dado certo. Então essa parte do plano e do pagamento do plano, a princípio, pelo que consta no processo, está tudo ok, o Guarani tem honrado os pagamentos do plano de recuperação. É importante falar que isso tem que pagar mesmo, né? Você não pode convolar em falência, então pode virar uma falência ali, né? Se o Guarani deixar de honrar com as parcelas do plano de recuperação. Concomitantemente com isso, é nomeado um administrador judicial justamente para verificar se está sendo pago esse plano de maneira correta, mas também ele verifica a viabilidade financeira do clube. Então, as dívidas pós-recuperação judicial não entram nessa negociação, né? São extra-concursais, que a gente chama, né? Então, estão no concurso da recuperação exatamente. judicial. Então, esse trabalho do administrador é importante porque ele vai acompanhar como o clube está sendo gerido para ver se há viabilidade do clube continuar financeiramente saudável, estável, até mesmo para pagar os credores, né? Porque isso se dilui ao longo do tempo, né? Serão vários anos de pagamento. Se eu não me engano, o plano de Guarani são mais de 10 anos. Então, o administrador judicial faz esse acompanhamento para garantir a viabilidade financeira. E, nesse aspecto, eu tenho tido bastante preocupação, viu, Ortiz? Sim, no andamento do processo. Exatamente, né? No andamento atual do Guarani, no cenário atual das finanças do clube, né? Então, você ficou alarmado quando você pegou as últimas manifestações, tanto do AJ, do administrador judicial, quanto do juiz, do Dr. Felipe Guinzani? Sim, é importante colocar essa questão também, né? Desde outubro do ano passado, o Guarani tem atrasado a entrega de documentos. Para o administrador fazer essa análise, né? Se o clube... Ele precisa dos balancetes, ele precisa dos dados contábeis. Exatamente, precisa dessa documentação contábil, o Guarani estava atrasando, né? A gente até conversou lá, né? O pessoal também falou na imprensa que era uma questão de troca da empresa de contabilidade, né? Só que a gente reputa que desde outubro do ano passado até agora, né? Houve tempo para superar essa questão, né? Da troca da contabilidade. Então, houve vários atrasos na entrega desses documentos. O juiz, mais de uma oportunidade, ele alertou que o Guarani entregasse esses documentos, deu um prazo, e a penalidade prevista na própria lei é a destituição dos administradores, né? Então, ele fez consignar expressamente nas decisões que, se não fosse observada essa questão da entrega da documentação, os administradores seriam destituídos, né? Em mais de uma oportunidade, ele fez essa advertência. E, a par disso, os documentos foram entregues, ainda que com atraso, mas o que foi apresentado nos assusta bastante, né? Sim. A questão contábil do Guarani, como você bem colocou, ano passado a gente teve um superávit aí de 8 milhões, muito devido às vendas de jogadores que superaram o valor de 40 milhões, né? E o valor do Richard Rios está incluído, que foi grande parte desse montante, pouco mais de 29 milhões. Mas esse dinheiro, a gente tem visto aí com os atrasos, etc., já foi gasto, né? Inclusive, você vem alertado aí no seu programa, na última manifestação do administrador, ele coloca que teve saídas assim, substanciais de dinheiro em janeiro, fevereiro e março. Né? Salvo engano, foi 9 milhões em janeiro. Eu acho que esse é um tema para a gente abordar até. Eu posso me aprofundar nele, então? Claro. Até porque hoje nós tivemos, e eu não quero colocá-los em situação de confronto com situação, nem como opositores, mas como pessoas preocupadas com o Guarani. Né? Hoje nós tivemos, eu repercuti hoje à tarde, a íntegra de uma entrevista do Rômulo Amaro para a Band Mais TV, né? Medina, você como empresário, você deve em algum momento ter feito lá movimento de caixa, né? Você deve cuidar de fluxo de caixa também, né? O que são entradas num livro ou num fluxo de caixa, Medina? São as receitas, né? Aquilo que você recebe. São as e o que são saídas num fluxo de caixa? São os pagamentos. São as dívidas. Os valores que saem da conta. Tudo que você pagou, o que você gastou, são saídas. Exato. O que você recebeu são entradas. Exato. É porque o presidente do Guarani hoje disse com todas as letras, o presidente do Conselho de Administração do Guarani, disse hoje com todas as letras, que falar que o Guarani gastou 9 milhões no mês de janeiro, 6 milhões no mês de fevereiro e 5 milhões, eu estou arredondando os números, eles são maiores que isso, 5 milhões e 300 mil reais no mês de março, não pode se dizer que o Guarani gastou porque aquilo é apenas o fluxo de caixa. O administrador judicial, no seu parecer, diz que o endividamento do Guarani no curto prazo, né, o passivo circulante, que é aquilo que o Guarani pagará nos próximos 12 meses, aumentou exponencialmente. Hoje ele é de 64 milhões de reais. E que o clube não é viável sem a utilização de aporte de terceiros.
como, já insinuando que isso acontece no Guarani Futebol Clube. Como é que você, vou começar com você primeiro, Medina, para a gente deixar o Vitor respirar um pouquinho. Como é que você enxerga a declaração do presidente Rômulo Amaro, tentando dizer que aquilo não é a realidade, que quem falou aquilo está desinformado sobre o que falou? Eu vou voltar só um pouquinho para falar um pouco sobre a recuperação judicial, porque durante algum momento, desde que o Guarani iniciou a recuperação judicial, chegou a ter um debate se o Guarani fez o correto ou não. Eu sou um dos que pondera nesse ponto. Eu só acho assim que, primeiro, o Vitor já explicou muito bem que o Guarani, você trabalhou como administrador. E uma coisa que pouca gente sabe, antes de ter decretado a recuperação judicial, o Guarani passou mais de 90 dias com todas as contas penhoradas. Exato. É isso que eu ia pontuar, que para o Guarani não foi apenas um caminho, né? Sim, foi uma necessidade. É a única solução. Né? Eu acho que a gente teve uma redução do débito importante. E eu só queria trazer uma informação que eu acho que é legal para o torcedor comum, né? Dentro do fair play financeiro que foi aprovado pela CBF também, os clubes que entram em recuperação judicial, eles vão ter uma limitação de investimentos. Então, até isso para o Guarani foi positivo, o Guarani ter entrado anteriormente. Por quê? Porque o Guarani tem um passivo grande e esse passivo, de uma certa maneira, mesmo com o SAF, poderia inviabilizar alguns investimentos futuros. Sem dúvida. Então, acho até que nesse sentido, a recuperação judicial teve até um ponto positivo, mais um ponto positivo com esse fair play financeiro da CBF. O Guarani, quando a gente teve, inclusive nós que cobramos a apresentação do orçamento, quando a gente teve o orçamento apresentado, a gente já ficou preocupado. O orçamento que o Estatuto obriga a apresentação em novembro foi apresentado em abril. Exato. Após um requerimento que nós protocolamos na Secretaria, né, justamente cobrando essa questão, justamente por esse descumprimento estatutário. E após isso foi marcada Você lembra que eu falei aqui que eu queria falar o mínimo possível hoje, né? Que eu ia deixar que vocês falassem, mas eu não resisto, né? Então vamos lá. Tem um critério que eu trago sempre aqui, desculpa até, você vai seguir a linha de raciocínio. Mas tem uma coisa que eu digo sempre aqui. Quando você apresenta uma proposta de previsão orçamentária, você cria ali não um limite de arrecadação. Obviamente, o limite de arrecadação é infinito. Você superou, você realizou muito mais do que aquilo. Isso é mérito. Só que você impõe um limite de despesa. E o Guarani Futebol Clube, no ano passado, apresentou uma previsão orçamentária de 40 milhões de receitas e 40 milhões de despesas. Só que o Guarani concretizou 62 milhões e gastou 54 milhões. Ou seja, os gestores do Guarani excederam o que eles poderiam gastar em 14 milhões de reais. E ninguém observou isso internamente. Os órgãos internos do Guarani, entre eles, Conselho Fiscal, não estou dizendo o Conselheiro Deliberativo, mas estou dizendo o Conselho Deliberativo, os outros conselheiros de administração, ninguém observou que o Guarani excedeu o limite de gastos previsto, porque a previsão orçamentária é séria. 40 milhões é o máximo que você pode gastar. As despesas estão todas lá postas à mesa. O Guarani não teve um acréscimo de despesa, né? Pelo menos imagino eu. Como é que você vê isso? Pode ser você... Nenhum órgão interno do Guarani, quando eu digo órgão, é o órgão, não o membro do órgão, tá? Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, os demais conselheiros de administração, ninguém chamou atenção para o fato de termos estourado o limite de gastos em 14 milhões no ano passado, Vitor? Exatamente, Ortiz. Isso também nos deixa bastante perplexos, né? Eu principalmente, pessoalmente, pude questionar essa questão na reunião. E, de fato, como você disse, até para explicar para o ouvinte aí qual que é a ideia do Estatuto Social, né? Como é que funciona. A ideia do Estatuto, isso está escrito lá em vários artigos, a gente pode debater aqui sobre eles, é justamente que o CA só gaste o que foi previamente autorizado. Então, num primeiro momento... Precisa de uma autorização do Conselho Deliberativo para gastar mais. Exato. Até para gastar, só para terminar o raciocínio aqui, a ideia justamente do Estatuto é que o CA dependa de uma prévia autorização para gastar. Então, na previsão orçamentária do ano seguinte, ele já demonstra ali o que ele pretende gastar, e autorizada essa previsão orçamentária quer dizer que os associados autorizaram o CA gastar até aquele montante. Sim. O Estatuto prevê que se ele precisar gastar mais do que esse valor que já foi autorizado pela previsão orçamentária, ele tem que fazer um requerimento de suplementação. Ou seja,
se eles quisessem gastar 14 milhões a mais, eles necessitariam mandar para o Conselho Deliberativo esse requerimento de suplementação, falar, ó, a gente arrecadou mais que o previsto, então a gente quer gastar também mais que o previsto, justificar lá, se houvesse autorização, eles poderiam gastar. A penalidade prevista no Estatuto Social para quem gasta mais do que o autorizado, que não seja não enviando essa suplementação, ou, enfim, gastando mais do que a previsão orçamentária inicialmente previa, é justamente a destituição. Está escrito, tem um artigo lá, se o gestor gastar mais do que o previamente autorizado sem pedido de suplementação, a sua pena é a destituição. A gente bateu bastante nessa tecla na reunião, inclusive eu pude falar isso, né, para o Conselho de Administração ali, que houve esse descumprimento estatutário. Enfim, a gente espera que isso seja enfrentado também, né, pelos órgãos internos do clube. Hoje a gente tem uma representatividade, como você disse, que é pequena, que é difícil para a gente também encampar esse tipo de batalha, mas a gente precisa que seja observadas essas questões estatutárias. Qual é o guardião do Estatuto Social do Guarani? Qual é o órgão interno, guardião e responsável pelo fiel cumprimento do Estatuto Social do Guarani? Não é o Conselho Deliberativo? Exato, é o Conselho. O Conselho Deliberativo não é parceiro do Conselho de Administração, são órgãos independentes. Você concorda comigo? Concordo. A função do Conselho Deliberativo não é achar que a gestão é correta porque o fulano é meu amigo. Não é essa. Com certeza. É fazer cumprir o Estatuto Social do Guarani Futebol Clube, né? Então, você já acabou de dizer agora que o gestor é obrigado a pedir uma suplementação para poder gastar mais, e isso não foi feito. Sim. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta para você. O nosso estatuto, você como conhecedor dele bem sabe, diz que em anos eleitorais o gestor não pode contrair empréstimo ou antecipar cotas. Sim. Você consegue me explicar o que é adiantamento estratégico? De fato... Você consegue... Não, qual é? Juridicamente, ou contabilmente, ou tecnicamente, o que significa adiantamento estratégico? É um adiantamento, né? Independente da finalidade que ele for usado. Adiantamento é antecipação. Sim. O gestor do Guarani é proibido de qualquer antecipação de receita que exceda o seu mandato. Então, me explique como é que o Guarani antecipou aproximadamente 25 milhões da receita de venda do Richard Rios, que eram divididas em 3 parcelas, né? Uma parcela 20 milhões. Uma parcela em 2025, uma parcela em 2026 e uma parcela em 2027. Como é que o Guarani antecipou 2 parcelas dessa negociação e lançou lá na prestação de contas aos associados como adiantamento estratégico? O Guarani, o gestor do Guarani, abertamente admitiu que quebrou o Estatuto Social do Guarani? Na verdade, Ortiz, esse foi um dos nossos questionamentos, tá? Quando da apresentação de contas, eu me recordo bem que a alegação apresentada pelo Guarani foi que o Palmeiras fez a antecipação desse recebimento. O Palmeiras não pode antecipar recebível do Guarani, né? Não. Então, na verdade, o que foi nos passado foi que o Palmeiras fez essa antecipação da venda do Richard Rios com um banco europeu. Tá. E automaticamente ele já repassou a parte do Guarani. Ótimo. Isso foi o que nos foi passado, tá? Assim, então, eu entendo a sua argumentação. Agora, eu vou novamente... E eu só estou dando a informação que foi nos passado. Eu vou novamente dizer o seguinte: existe a previsão estatutária de que o gestor possa fazer isso. Sim. Desde que ele tenha autorização do Conselho Deliberativo. Então, ciente da situação, Palmeiras antecipou lá recursos da negociação envolvendo o Richard Rios. Eu não posso antecipar receitas que suplantem o meu mandato. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou convocar o Conselho Deliberativo e pedir permissão ao Conselho Deliberativo para tal liberação. Exato. Isso foi feito? Isso não foi feito, e se você que analisa bem os documentos do Guarani, se você for analisar uma das linhas que talvez mais cresceu no ano passado foi a linha com despesas financeiras, né? E essas despesas financeiras são por conta dessas antecipações que por mais que e na época foi nos passado que a taxa que foi fechada com esse banco europeu foi muito baixa e o Guarani acabou, eu acho que segundo não existiu uma Palmeiras já quis pagar já, né? Essa que foi a alegação que foi nos passado. Mas aqui a taxa era muito baixa, mas devido ao montante gigantesco do valor e o prazo de pagamento, né? Não, e o prazo de pagamento, né? Porque uma coisa é você ter uma taxa baixa para um mês, outra coisa é uma taxa baixa para 2 anos, né?
Então, assim, infelizmente, hoje o Guarani ele tem um custo financeiro muito alto por conta dessas antecipações. Cara, 1 milhão para o Guarani, se você analisar os dois, né, orçamentos, 1 milhão para o Guarani significa o mesmo que, diria eu, 200 milhões para o Palmeiras. Em representatividade orçamentária o isso. Guarani tem um orçamento de 50 milhões, do Palmeiras é 1 bilhão, né? Então, é só você fazer essa conta que é 20 vezes, né? Entende? Então, 1 milhão para o Guarani é dinheiro, 1 milhão para o Palmeiras não é nada. Não que o Palmeiras tenha pago apenas 1 milhão, lógico, a gente sabe que o valor é muito maior também. Mas isso representa pouco para o Palmeiras e muito para o Guarani. Exato, e o Palmeiras, na verdade, assim, primeiro, né, eu acho que é importante que existiram realmente descumprimentos estatutários na nossa visão, né? Existem outras visões que a gente inclusive debateu isso com algumas pessoas do Conselho. O direito é isso. E na verdade eles entenderam que o fato de você ter arrecadado mais, você não precisaria justificar a despesa. Essa foi uma visão que a gente teve. A gente não acredita nisso. Eu acho que até, na verdade, esse é mais um ponto da gente ter um conselho mais plural, é que você tem mais pessoas fiscalizando e isso, na verdade, não deixa o conselho de administração numa certa zona de conforto. Entendo. Porque muitas vezes, quando você tem ali a maioria nos conselhos, você acaba dando uma acomodada nas formalidades, né? Sim. E no final das contas é isso, né? Então, a apresentação do orçamento. Eu quero imaginar que o Guarani tinha um orçamento e só não foi apresentado. Porque os números eram reais. Exato. Então, assim... Mas você concorda comigo que a previsão orçamentária do Guarani já está desrespeitada porque o relatório do administrador judicial diz que o Guarani tem um passivo circulante de 64 milhões? Exato. E, na verdade, assim, a gente já sabia que seria um ano crítico na medida em que o Guarani apresentou. A gente teve até uma pessoa do Conselho que foi tentar acessar hoje o orçamento do Guarani para 2026 e não está mais disponível. Tá. Mas, se eu não me recordo, o orçamento para esse ano era de 50 milhões de reais, aproximadamente. O Guarani já tinha 9 milhões, 8 milhões em caixa. Sim. E o que acontece? O Guarani, a gente sabia que o começo de ano é onde o Guarani tem o maior índice de arrecadação. É a maior receita do clube. Por conta... Campeonato Paulista, antecipação de mensalidades, anuidades... Copa do Brasil, né? Copa do Brasil e mais aquele transporte de 8 milhões que foi feito do ano passado para esse. Então a gente já sabia, se o orçamento é de 50 milhões e não está dando lucro, a gente já sabia que o débito, as despesas do Guarani eram de aproximadamente 4 milhões mês, Sim. Certo? E a gente já sabia também que o começo do ano, ao mesmo tempo que tem mais receita, obrigatoriamente também tem mais despesa. Porque você vai formar o seu elenco, muitas vezes você tem que pagar luva, você tem que pagar a comissão de empresário, enfim, para alguns fechamentos a gente sabe que isso é comum no começo de ano, né? Teve a reforma do gramado que você mencionou. Não, mas a reforma do gramado está diluída no de ontem, no do ano passado. Né? Ah, é? Porque na prestação realmente de contas, eu acho que ele aconteceu no passado, é verdade. Ele gastou 1 milhão e 800. Porque começava já em janeiro já Ele gastou campeonato. 1 milhão e 800 na reforma dos 2 gramados. Foi o único investimento feito com um montante de 42 milhões de negociação de atletas. Né? Tá certo. Então, assim, a gente já imaginava já que o volume de despesa do Guarani para este ano estava muito alto. Na verdade, já era essa percepção, porque se você for analisar o orçamento de 2025, acho que falava em 40 milhões aproximadamente, né? A gente, no Campeonato Paulista de 2025, a gente tinha um elenco muito mais enxuto, muito mais barato. Um elenco sub-23. E a gente foi investindo durante a Série C. Eu acho que teve 2 investimentos, inclusive, na Série 17, C. chegaram a 16. E daí, assim, então a gente já imaginava, quando se apresentou o orçamento, que a gente tinha um volume de despesa muito grande. E daí entra algo que eu acho que é importante para o Bugrino entender. Que a gente precisa sair da Série C o quanto antes. Sem dúvida. Porque não é só uma questão de arrecadação. Não. Porque, e eu já escutei isso muito dentro do Brinco de Ouro, que o futebol não está legal, mas administrativamente está bom. Você já deve ter ouvido isso em algum momento também. No meu tempo eu ouvi as duas, nada funciona. Né? Quando eu trabalhava no Guarani, o futebol estava ruim e a gestão estava pior ainda. Né? Mas assim, eu acho que é importante a gente entender que não tem como você dissociar o administrativo financeiro do futebol. Quando você monta um elenco para o Campeonato Paulista e daí você estava com caixa forte, né?
você montou um elenco mais recheado para o Campeonato Paulista. Sim. Só que agora, com as janelas, o Guarani ficou bloqueado de fazer negociações com jogadores que hoje você... São jogadores que podem surgir no mercado aí, o Guarani não pode aproveitar, porque não tem condição de pagar. Exato, o Guarani não tem condição de se desfazer dos jogadores, né? Então o Guarani ficou ali, hoje o banco de reserva do Guarani hoje é muito caro, né? E ao mesmo tempo você não... Cara, se você botar Diego Torres e Rafael Donato no banco de reservas do Guarani, você está gastando aproximadamente R$250 mil por mês. Tem mais o Luca. 90 mil, 310 mil reais por mês. 300 e poucos mil reais por mês. Então é muito dinheiro hoje quando você fala de uma folha salarial, né? Que a gente... eu acho que isso é mencionado várias vezes. Exato. E não só isso, você vai bloqueando o potencial de investimento. E não que nem a gente fala sobre categoria de base, né? A gente fala muito sobre dar oportunidades aos nossos jovens, mas ao mesmo tempo a gente vai montando um elenco que vai minando as oportunidades, né? Se você tem 3 centroavantes, 4 laterais. Agora teremos 4 que está chegando o quarto. Então está chegando também o quarto lateral direito. E o nosso da base vai ser emprestado, viu? O Ian deve ser emprestado. Então, é muito difícil você dissociar o futebol do financeiro. Então, que nem o Guarani fez um elenco forte para o primeiro semestre, que era onde ele tinha um potencial investivo maior. Exato, eu acho que existia uma expectativa de fazer um bom paulista, você vai ganhando premiação, você vai tendo arrecadação com arquibancada, né, com a torcida, você vende mais camisa. Você vai 3 fases da Copa do Brasil, faz 5 milhões de Exatamente, reais. Você tinha uma expectativa de longe na Copa do Brasil, você tinha expectativa muitas vezes de ter uma performance de algum jogador mais jovem, de negociá-lo. Se você não usar, você não vai negociar. Mas assim, até mesmo alguns jogadores que o Guarani, acho que imaginava que poderiam performar... Vou dar um exemplo do próprio Mirandinha, né? Que eu acho que era um jogador que existia uma expectativa no começo do ano. Mirandinha acho que já tinha 27, né? Mas assim, o Guarani não conseguiu fazer... Se o ano passado nós tivemos quase 40 milhões de negócios com jogadores, esse ano o que a gente vai 42. ter? Não, mas de acordo com o presidente Rômulo Amaro em Assembleia Geral, o número será superado o tamanho e o interesse do mercado nos atletas que estão no elenco do Guarani. Vocês estiveram na Assembleia, gente, vocês ouviram essa frase. Ouvimos. Então, assim, eu acho que... Eu vou contar um segredo. Eu tenho um amigo que vai para a Assembleia Geral e ele deixa o celular numa ligação de áudio comigo. Então, eu apresento muitas vezes, eu não vou contar o nome do amigo, obviamente. Muitas vezes eu apresento o programa durante a Assembleia Geral ouvindo a Assembleia Geral. Tá? Então, eu ouvi essa frase, né? Graças ao amigo que me faz uma ligação e me deixa ouvir toda a duração da Assembleia, ok? Vocês estavam lá, vocês ouviram essa fala. Nós estamos pretendendo arrecadar 42 milhões vendendo Diego Torres com 36 anos, Rafael Donato com 36, 37, Ralf com 42, Luca com 36? É isso? Então, e daí assim, a gente tem um volume de despesa alto, a gente tem uma arrecadação que boa parte do ano já foi em termos de arrecadação, a gente não tem hoje no nosso time... A gente fica naquele dilema, né? Que é um dilema... Ativos potenciais não existem. E você vai... Vamos imaginar que o Cachoeira estivesse arrebentando. 23 anos, é um atleta de mercado. Você vai vender o Cachoeira ou você vai preferir subir para a Série B? Né? É aquele dilema que o gestor precisa ter, né? Mas eu posso não vender o Cachoeira até outubro. Assim, mas eu digo assim, o Guarani ele criou... Na época do Ricardo Moisés, eu era conselheiro na época, eu acho que a gente, como conselho deliberativo, a gente teve uma vez que a gente fez ele refazer o orçamento. Sim, porque ele apresentou lá na previsão orçamentária a venda do Gabriel Menino. Exato. Eu trabalhava no Guarani. E quando ele me falou isso, eu falei, você tá louco, cara. Você não pode fazer isso. Não, mas tá vendido, nós vamos ganhar 20 milhões com isso. Tem que pôr na previsão orçamentária. Exato. O conselho recusou a previsão orçamentária. O conselho pediu para ele refazer e assim, venda de jogador, por mais que você já elaborou o orçamento, você sabe o quanto é difícil, né? Principalmente dentro do futebol, onde você tem receitas variáveis que impactam demais no volume. A negociação do atleta, inclusive, é variável. O atleta hoje está jogando bem, amanhã ele não está jogando tão bem. O Gabriel Menino, nessa época, ele era cogitado a ser vendido para o Chelsea por 100 milhões e o Guarani ia ganhar 20. No final ele foi para o Atlético Guarani. Você sabe quanto o Guarani ganhou do Gabriel Menino? 1,5 milhão. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Do Atlético Mineiro. Exato. Foi o que o Guarani recebeu do Gabriel Menino, né?
Então foi menos de 10% do que a gente imaginava. Eu vou pedir desculpa para o nosso amigo ouvinte aqui, eu tenho mensagens aqui no WhatsApp já, eu fiz só essa contextualização, gente, para vocês entenderem o nível de debate que nós temos que estabelecer quando nós falamos do Guarani. É muito maior o nível de debate do que se fulano tirou uma foto com o torcedor da Piruada, é muito maior do que se a Piruada está devendo muito mais do que o Guarani. Não me interessa a Piruada, o que me interessa é o Guarani. A Piruada pode cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficar muito feliz. Mas se o Guarani não estiver disputando minimamente a Série B do Campeonato Brasileiro, nada disso vai me afetar. É isso que eu conheço vocês suficientemente para saber que a gente pode explorar esse tipo de tema, que vocês rendem esse tipo de conteúdo, que eu fiz 1 hora de programa, de introdução, sem abrir o WhatsApp, sem nada. Nós vamos falar sobre muito mais coisa, o tempo de programa é de vocês. A hora que vocês falarem, nós vamos parar. Com o Felipe Rosselli eu fiquei 3 horas e 50. Eu não sei quanto tempo vocês vão querer falar. Agora, se vocês forem dar uma entrevista para uma emissora de rádio tradicional, vocês vão dar uma entrevista de 15, 20 minutos, e no meio do seu raciocínio o cara vai falar, pera um pouquinho, agora eu preciso falar da Casa das Pombas. Vende a melhor ração para sua pomba fazer aquele cocô brilhante na sua testa. Pode continuar seu raciocínio, você vai esquecer o que você estava falando. Entendeu? Então aqui você vai falar o que você quiser. Quando eu digo isso, gente, eu não estou apelando, eu estou dizendo que quando o Guarani não usa esse espaço, ou o gestor do Guarani não usa esse espaço, ele está abrindo mão de conversar sem a menor limitação com o público-alvo dele, que é o torcedor. O torcedor do Guarani merece essa contrapartida, tá? Então, agora, vocês vão bater um papo com os nossos ouvintes, comigo e entre vocês também. Vocês estão liberados para levar a resenha que vocês quiserem, tá bom? Até para abordar o que você falou, Ortiz, isso realmente é algo que às vezes me incomoda um pouco, essa mentalidade de comparação, né? A gente ouve muito ali nos corredores. Cara, o derby não abandona a gente nunca. Exato. Até quando não tem derby. Exato. A gente sabe que a rivalidade é gigantesca, a gente sente da mesma forma, mas isso não pode nos limitar, né? Então hoje a régua é muito baixa lá do outro lado, né? Se a gente for se contentar apenas em ser melhor, estar melhor administrativamente ou financeiramente que os vizinhos lá de cima, a gente vai ser muito pouco, né? A gente acredita que o Guarani pode muito mais do que apenas ser maior do que o outro, porque a gente sempre foi maior, sempre vai ser maior. Isso, a gente não pode se contentar com só isso, né? Acho que o lugar do Guarani não é brigar para ser o vencedor do derby, é brigar por chegar em grandes campeonatos, voltar aqueles tempos que passaram aí das últimas décadas, décadas mais para trás, né? Eu costumo dizer, Vitor, que o derby para mim só existe na semana do derby. É assim que tem que ser, né? Eu odeio semana de derby, porque eu não consigo falar de nada que não seja o derby, tá? Mas o derby, para mim, só existe na semana do derby. Antes disso, eu estou jogando a competição. E depois disso, eu vou voltar a jogar a mesma competição que eu estava disputando antes. O derby é um campeonato à parte, ok. Só que eu também costumo dizer, e chatamente, eu digo aqui, eu sou um cara chato. Eu falo isso para todo mundo. Eu sou chato, eu sou ranzinza, eu sou cri-cri. Eu pego no pé, às vezes eu exagero, eu sei disso, mas eu sou, acima de tudo, preocupado com o Guarani. Você disse agora, a nossa situação hoje, financeira e administrativamente, é muito melhor que a situação do rival. Ok, o rival apresenta 1 ano de atraso salarial. Só que para o rival chegar nesse ponto, ele precisou do primeiro mês. Exato. Aí venceu o primeiro mês e encavalou o segundo pela primeira vez. Esse é o pontapé. Nós, enquanto bugrinos, não podemos permitir que o Guarani passe por isso. Tá? Isso não é praguejar, não é desejar o mal. É dizer o seguinte, a fiscalização tem que haver e a cobrança tem que haver para que o Guarani não passe por um início de processo que aconteceu lá há 1 ano. E a gente já tem histórico, né, Ortiz? E a gente lembra muito bem... Eu passei como diretor-geral do Guarani e também diretor financeiro, eu cheguei a ficar 4 meses sem pagar salário para todo mundo, menos para os atletas. Os atletas recebiam, os funcionários não. Isso me incomodava sobremaneira. Nós não podemos permitir que isso aconteça de novo no Guarani. Exato. A relação contratual, né? A gente sabe que o jogador de futebol por si só já é um ser humano complexo, sim, né? E aí ele vira uma empresa ainda, né? Ele vira uma empresa, mas assim... E a gente sabe que para você poder cobrar o jogador da maneira adequada, você não pode ter um A fora do combinado. Sim. A partir do momento que você não cumpre o combinado... ele também não vai cumprir o combinado dele. Ou então ele até vai cumprir. Eu convivi em vestiário, né? Então eu posso dizer, tem muito atleta que fala assim, cara, eu vou fazer a minha parte é jogar. Tá? Ele vai cumprir a parte dele, mas de olho no futuro, não no presente. Ele está pensando no próximo contrato.
né? Ele não está pensando no momento, ele está pensando lá no futuro. Então, entenda, se você está com um mês e meio, 2 meses, e para mim não tem essa, se você pagou parcialmente um salário e venceu o segundo, você está devendo 2 meses de salário. Venceu o segundo salário, você não cumpriu o primeiro, né? Como é que você vai entrar num vestiário e falar pro cara, porra, joga aí, cara, tá faltando alguma coisa? O cara fala, tá faltando o meu salário, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não podemos permitir que isso aconteça, tá? Eu vou chamar o nosso amigo, desculpa, meu amigo Bugrino, agora eu prometo distribuir esse programa com todos vocês, dividi-lo com todos vocês, tá? Vem pro WhatsApp, mande sua mensagem, vem falar do Guarani hoje com a chapa Pro Guarani. Chapa ou grupo, né? Vocês preferem ser chamados de chapa ou de grupo? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que a gente é um grupo, né? Independente da chapa, o grupo é maior que a chapa, inclusive. Exato, né? Porque assim, quando a gente... Eu acho que é importante também a gente mencionar um pouco de como surgiu o Pro Guarani, porque muitas vezes a gente primeiro que as pessoas não conhecem, né? O grupo surgiu em outubro do ano passado muito porque a maioria dos integrantes não se enquadrava em nenhum dos grupos. Né? Então a gente, tinha rejeição para um lado, o outro tinha rejeição para o outro lado. E alguns já passaram por outros grupos também e não conseguiram ficar. Exato. Mas todos têm um pensamento em comum, que é a profissionalização do Guarani, que é o amor ao Guarani, mas não conseguem mais se enquadrar em nenhum grupo político. Né? E quando a gente fala em grupo, porque a gente quer ampliar o espaço, a gente não quer se limitar ao clube social. Né? Eu acho que o Guarani... Esse, inclusive, é um dos grandes problemas. O cara que não é sócio, que é só torcedor, pode se juntar ao grupo. Exato. E não só isso. A gente teve uma reunião acho que um mês atrás, né, onde a gente pensou em criar alguns diretórios, então focado nas áreas jurídica, marketing. E a gente, obviamente, se a gente limita esse quadro apenas aos associados, a gente vai ter um quadro muito reduzido. O escopo está muito reduzido. Então a gente quer ampliar realmente, a gente entende que existem muitos bugrinos qualificados que se afastaram. É um gigantesco, né? E que a gente precisa dar um jeito de trazer esse pessoal para perto. O Guarani é muito grande e o que mais falta para o Guarani hoje é capital humano, né? E a gente precisa dar um jeito de trazer esse capital humano para perto. Você sabe quanto tempo faz que eu não piso no brinco de ouro da princesa? Eu imagino, olha, eu lembro que você foi no final do Ricardo Moisés, não foi? Hoje é dia 23 de julho, né? Então vamos lá. Março, abril, maio, junho, julho. 2 anos e 5 meses. Quando começou a degringolar a situação? 2 anos e 5 meses, tá? O presidente já era o André Marconato, né? O Ricardo Moisés era CEO do Guarani. Eu fiz duras críticas ao trabalho deles e sou amigo pessoal do Ricardo Moisés. Eu falo sempre isso, sou até hoje, converso com ele até hoje, né? Mas fiz duras críticas aqui ao trabalho dele e por ordem do presidente, então, André Marconato, eu fui proibido de entrar no Brinco de Ouro para fazer as atividades de imprensa. Aquilo lá é a minha credencial de imprensa. Ó. Ela é igualzinha a da Globo, a da Bandeirantes, a de qualquer outro canal, mas a minha não pode ir lá fazer uma entrevista coletiva. Ou seja, o Guarani não me quer, mas eu não vivo sem o Guarani. Então, sem o Guarani, eu não vou viver. Então, me ajuda a melhorar o Guarani aí, que está tudo bem. Ó, vem para o WhatsApp, meu irmão, mande sua mensagem. Você vai ser muito bem-vindo a conversar também com o grupo Pro Guarani, que está aqui conosco hoje no nosso Boa Noite Bugrão. Guarani! 1999-518-6483. Repita! 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino. Claro, solta a voz, meu amigo Bugrino. E como sempre você fala aqui no oferecimento deles, os nossos parceiros e patrocinadores. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br ou siga pelas redes sociais no @Clínica Soul Ortopedia, cuidando de você e da sua família. Criação ou ampliação de espaços é com a GM Tendas Galpões, venda ou locação de tendas e galpões modulares para todo o Brasil. Conheça a empresa em gmtendas.com.br ou chame agora mesmo no WhatsApp 19 97 409 0875. Adquira seus bens de forma planejada: casas, carros, apartamentos, sítio, chácara, fazenda, capital de giro. Nosso consultor indicado é o Guilherme Macedo. Chame
Chame agora mesmo no WhatsApp 19 3199 2632. Deixando como sempre, né, um grande abraço. Eu vou encurtar hoje, Dr. Pedro, vou encurtar hoje Mário Nutti, vou encurtar hoje Guilherme Macedo, em respeito aos nossos convidados que estão aqui, mas você está vendo aí a Clínica Soul na tela, a GM Tendas na tela, e tem o Guilherme Macedo também, que é o consultor indicado pela Rádio Planeta Guarani, para você adquirir uma cota de consórcio e planejar a aquisição dos seus próximos bens, tá? Os seus próximos bens são móveis ou imóveis. Você pode comprar carro novo, seminovo, moto, caminhão, ônibus, até trator, tá? Você pode comprar uma casa, um apartamento, um sítio, uma chácara, uma fazenda, ou até conseguir capital de giro para fomentar a sua empresa e o seu negócio. Para isso, chama o Guilherme Macedo, pede uma proposta e fala que você ouviu na Rádio Planeta Guarani, que ele vai te dar uma condição especial na gestão da sua carta de crédito. Guilherme, sucesso para você. Volto a falar do Dr. Pedro Basti Jorge da Clínica Soul, curtinha aí, ó, para conhecer a Clínica Soul, clinicasoul.com.br. É referência em ortopedia e fisioterapia, fica na cidade de São Paulo, então vale principalmente para você aí, amigo que está me ouvindo em São Paulo, Grande São Paulo, ABCD Paulista ou cidades próximas, tá? Precisou ou conhece alguém que precisa de tratamento nas áreas de ortopedia ou de fisioterapia? clinicasoul.com.br. Lá você tem o WhatsApp para tirar dúvida, tem todas as informações da clínica, as referências de trabalho, as áreas de atuação e ainda assim tem o WhatsApp específico para você tirar sua dúvida. Tirou sua dúvida, a Clínica Soul vai te atender ou atender aquela pessoa que você conhece, vai na central de atendimento, marca consulta, exame, retorno para tratamento. Dr. Pedro, Dr. Rafael, grande abraço para vocês, viu? E por último, e não menos importante, o Mário Nutti, da GM Tendas Galpões, que vende espaço para você. Se você precisa de espaço, você não precisa construir um galpão, você não precisa construir um barracão de alvenaria. Você pode comprar ou alugar um galpão de lona, modular, né, da GM Tendas Galpões, e vai te dar o mesmo espaço por um preço muito menor, comprando ou alugando. De repente a sua demanda é provisória, você tem um contrato novo aí de 6 meses de duração, você vai construir um galpão novo para usar 6 meses e depois tentar alugar ou deixar deteriorando no tempo? Não, a GM Tendas Galpões resolve isso para você. Vai lá no site deles, gmtendas.com.br. Eles estão prontos para atender você em todo o Brasil, vendendo ou alugando esse tipo de equipamento. E hoje eu não vou pedir Pix não, mas eu vou lembrar, o nosso Pix é planetaguarani@planetaguarani.com.br. É para você no YouTube aí que não sabe, a gente tem uma meta de arrecadação de R$2.000 mensais para podermos tocar a Rádio Web Planeta Guarani, tá? E todos os amigos que nos ajudarem concorrerão a uma camisa oficial do Guarani confeccionada pela Reebok. Faço o sorteio provavelmente no dia 2 de agosto e vou torcer muito para você, amigo que já nos ajudou, ou para você que vai nos ajudar. Sem esses recursos eu não consigo manter a rádio aberta. Todo mundo sabe, e o Medina depois vai poder falar, o Vitor também, eu sou pobre, cara, a verdade, a minha casa é pobre, é humilde, eu não consigo manter a rádio sozinha não. Se você puder me ajudar, eu agradeço e agradeço bastante, tá? Esses são os nossos parceiros, patrocinadores, e eu já volto aqui direto no WhatsApp, porque quem paga tem prioridade, né? Então vamos para eles aqui, né? O Eduardo Marvadão. O Eduardo Marvadão é um cara 100%, rapaz. Ele tem umas tiradas sensacionais, viu? Vamos ouvir um áudio dele de 1 minuto e 41 segundos. Solta a voz aí, Marvadão. Eu acho que ele não vai falar nada relacionado ao tema que nós estamos falando aqui, viu? Mas vamos lá. Olá, Ortiz. Beleza? Boa noite. Garotinho Maroto Travesso, no Rádio Nota 1000, a melhor do Brasil. Aí, Ortiz. Ganhei a camisa da Reebok nova aqui. O aniversário é dia 8, mas já estão dando presente, cara. Aí fica bonito na cena, hein? Pelas barras. Ó, pagou um salário aí que eu tô sabendo aí, pagou uma parte. Olha, não quero ter razão, quero ser feliz, Ortiz. Vamos ganhar, velho. Vamos ganhar esse jogo na segunda. Vou levar meu sobrinho americano lá de Houston, do Texas. Vou levar, ele vai. O jogo ele gosta do Bugrão demais. Cara, eu quero só ganhar, quero ser feliz, cara. Quero só ganhar. E o Bugre volta às suas tradições, cara, suas origens, revelador, ou disputar os melhores campeonatos, que é isso que o Guarani merece, né, Ortiz? Cara, o que a gente quer? A gente quer que o Guarani volte. Você que viu, eu que vi o Bugre nos tempos áureos, queremos voltar nessa época, cara. Será que é pedir demais, Ortiz? Ficar com Deus, cara, não é, né? Vai acontecer. Fé e coragem, garotinho Maroto outra vez.
Ó, um abraço para todos os planeteiros, para você, pro Cleitão, pro Beto, o Edinho. O Edinho tá lá nos States, né? Comendo hot dog. É isso aí, garotinho maroto. Ó, vou mandar foto minha aí. Valeu, Marvadão. Vocês viram, né? Eu avisei. Eu acho que ele não vai falar nada do que a gente tá falando aqui hoje. Esse é o Eduardo Marvadão. E, aliás, Marvadão, como a gente tá no YouTube, o povo tá vendo a sua foto recebendo e beijando a camisa do Guarani aí, viu? Eu também tô de Reebok hoje. A minha noiva me deu de presente. Ontem foi meu aniversário e minha noiva me deu. É lógico, eu não quero a de jogo porque eu não gostei muito dela. Eu preferi essa de treino, que é mais discreta, mais bonita e tal. E ela me presenteou com a camisa ontem. Muito obrigado ao meu amor. Estou aqui estreando a camisa hoje, fazendo o programa com vocês. Marvadão, não é sonhar demais, porque quem não sonha não realiza, né? O primeiro passo para realizar o seu sonho é sonhar, né? Sonhar é uma boa parte do processo de realizar o seu sonho. Então, nós também queremos um Guarani mais forte, maior, pujante, disputando grandes competições e tudo mais, e vamos torcer para isso, irmão. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pelas mensagens, tá? Eu já volto aqui com o Alexandre Rosa. Ele me avisava que o som no YouTube estava com eco. Estava transmitindo 2 microfones. Um microfone e outro microfone. Aí eu falava e reverberava, mas acabou. Resolvemos, né, Alexandre? Obrigado, viu, meu amigo? Tamo junto. O Baso é sócio patrimonial do Guarani. O Baso lá do Bosque. Vamos ouvir o áudio dele. 27 segundos. Solta a voz aí, Baso. Fala, Ortiz, boa noite. Boa noite aí pro Vitor, pro meu grande amigo Medina. A minha pergunta é muito simples, cara, até porque de fato eu não sei a resposta, tá? Eu nunca cheguei a falar com o Medina sobre isso, mas eu queria saber o posicionamento da chapa deles, o que eles pensam da atual gestão do CA e do CD também. O que eles acham, se eles concordam com o que vem acontecendo, se eles são contrários a essa gestão, o que eles pensam sobre isso? Abraço, pessoal, boa noite. Bom, então o Medina deve conhecer o Baso, né? Sim, o Baso frequenta o clube, assíduo do nosso futebol de terça, joga um futebol de salão também nos campeonatos de domingo. Não, o Baso joga futebol, agora você me surpreendeu, pô. Joga sim. O filho dele, inclusive, é bom de bola pra caramba. O Baso é menor que eu, pô. E o filho dele é menor que ele. Caramba, rapaz. Eu achei que ele jogasse pebolim. A gente chama o filho dele de Bazinho. Olha só, cara. E joga muito bem. Tenho muito carinho pelo Baso, viu? A gente discorda muito aqui no ar, tá? Mas eu tenho muito carinho por ele. O Baso ele tem algumas opiniões controversas. Sim. Mas eu acho assim, eu costumo dizer que o Guarani no social, né? Eu acho que, obviamente, tem muita gente da torcida que não gosta muito do ambiente social, né? Mas o Guarani hoje, o clube social, ele é uma oportunidade também de você conhecer pessoas que não estariam no seu dia a dia, né? Não está no seu círculo de amizade. Exato, e isso faz com que a gente conheça bugrinos que são muito legais e a gente começa a conviver e tem uma relação de... O Baso acho que já está 1 ano e meio já jogando bola com a gente. Legal. E a gente teve o prazer de conhecê-lo e é muito legal você também ter gente que pensa diferente, como a gente já conversou, né? Lógico. Respondendo a pergunta dele, eu acho assim, eu acho que quando a gente faz uma análise da atual gestão, acho que é inegável que tem um problema crônico da atual gestão, que é a gestão do futebol. Né? A gente, e foi até aquilo que eu mencionei anteriormente, não tem como você dissociar a parte financeira da parte do futebol. Tá. Se você investe mal o recurso financeiro que é finito de maneira errada no futebol, você vai ter 2 problemas. Você não vai ter performance esportiva e você ainda vai ter um problema de caixa, porque você está aplicando mal o seu dinheiro. Então, acho que essa gestão que já está há algum tempo, já, né, o grupo que hoje gera o Guarani já tem algum tempo, começou lá atrás com o Ricardo Moisés, que inclusive o Felipe Rosselli fez parte, depois assumiu o André Marconato. Esse grupo ele teve a possibilidade, inclusive eu diria que o ambiente político adequado de fazer o Guarani dar um salto de qualidade. Tava tudo muito apaziguado, né? Tava, e assim... Não existia nenhum movimento de oposição, de muita contestação. Na verdade a gente viu um processo de transformação do Guarani que deixou todo mundo muito animado, né? E eu vivi isso também, né? Eu vou para o Guarani em 2020, fico até meados de 2021, exatamente por ver esse processo de melhora, né? Que infelizmente depois acabou. E na verdade assim, em 2024, onde a gente criou uma expectativa gigantesca, porque a gente tinha um 2023 muito bom, que a gente faltou pouco ali pro acesso, talvez tenha faltado. Né?
Talvez tenha faltado até um pouco de ousadia na última janela ali para investir um pouco mais. Eu até brinco, né, que nós fomos rebaixados da Série A para a Série C numa temporada, né? Exato. E em 2024 a gente teve um ano muito ruim, né, com o maior orçamento da história, Sim. onde a gente tinha uma expectativa de acesso, onde o torcedor achava que realmente a gente estava subindo aquele degrauzinho da escadaria e de repente Sim. a gente caiu nesse degrauzinho. Doeu, né? E a gente, acho que a gente não encontrou o rumo desde então, né? O Guarani não tem um projeto esportivo, a gente não consegue identificar um projeto, apesar de hoje ainda a atual gestão conseguir, né, vitórias, né? Eu acho que eles têm ampla maioria no Conselho Deliberativo, eles ganharam mais uma vez a eleição nas condições que a gente já sabe, mas eles tiveram êxito. Mas, infelizmente, a parte esportiva deles deixa muito a desejar. E agora, recentemente, a parte financeira também nos causa muita preocupação. Por quê? Porque fazia tempo que a gente não ouvia salários atrasados no Guarani. Né? Fazia tempo que a gente não tinha acesso mais a esse tipo de notícia. Em 2024 eu sei que teve também alguma coisa após a saída do Ricardo. Mas se você for analisar, a maioria dos nossos problemas financeiros estão totalmente ligados com más escolhas no futebol. Né? Em 2024, onde a gente no final teve problemas financeiros, a gente refez o time. A gente começou a trazer uma série de jogadores no desespero para se manter. 5 treinadores naquela Série B. E você vai gerando passivo de rescisão, você vai trazendo um monte de jogador onde você tem que pagar caro o salário, paga a luva, paga a comissão de agente. Isso tudo vai deixando... Em 2024, o Guarani gastou 3 milhões e 600 mil em intermediação de jogadores. Intermediação de jogadores não é comissão para agentes e empresários, tá? O Guarani pagou em 2024 3 milhões e 600 mil reais em comissão, intermediação de jogadores. Pô. E sem ter êxito esportivo, né, Ortiz? Então, porque assim... Então, acho que o grande problema hoje dessa gestão passa muito por isso. Óbvio que existem vários problemas, existem algumas coisas que, obviamente, a gente sabe que melhorou. Então, o departamento comercial hoje, a gente percebe que o Guarani ele faz mais dinheiro Sim. comercialmente. A própria parte de conteúdos para a internet, o Guarani evoluiu bastante. Mas o que é mais importante, que é a parte financeira e a parte de futebol, o Guarani deixa muito a desejar já há algum tempo. Você tocou num ponto aí que eu gosto muito de falar aqui na rádio até, desculpa, não influenciando na sua resposta, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você falou assim, na parte de internet o Guarani evolui muito porque ele traz conteúdos, né? Quantas vezes o Guarani, no seu canal oficial, entrevistou o presidente? Sim, é importante a gente separar algumas coisas. Quantas vezes o Guarani, no seu canal oficial, entrevistou o presidente do Conselho Deliberativo? O Guarani ele é muito ruim de comunicação. Então, ele gera conteúdo, mas ele não gera comunicação. Ele só fala da bola, ele só fala do atleta, ele expõe o atleta. Quando nesse momento talvez nós devêssemos ter outras pessoas aparecendo à frente para servir até de couraça para que o atleta possa voltar a desempenhar o seu melhor futebol. Exato, né? E hoje a internet ela trouxe esse canal direto Sim. que todos os clubes usam muito bem. Né? Os treinadores estão falando aos clubes toda hora nos seus canais oficiais. Na verdade é importante mencionar isso, que você... É um trabalho muito, muito legal que o clube tem que fazer, inclusive de promover os jogadores. Exato. Né? Hoje Mas o Guarani deu um salto gigantesco nisso na base, porque a TV Guarani hoje transmite todos os jogos das categorias de base. E não é só transmitir, né? Você quando eu falo você promover, a partir do momento que você gera mais conhecimento, mais promoção, traz estatísticas de determinados Sim. jogadores, você está botando ele na vitrine. Lógico. Né? Hoje a gente vive um mundo dentro do futebol que os dados são muito importantes. Né? E o Guarani, inclusive, paga uma empresa de dados. O Guarani criou um sócio campeão free para ter dados, né? Para ter cadastros, para ter CNPJs, né? CPFs, perdão, para dar aquele potencial investidor interessado em investimento ou em patrocínio. Né? Sim, e eu acho que realmente gera conteúdo, mas a comunicação ainda é muito ruim. Né? Hoje a gente... E isso poderia... Já no passado a gente tinha a figura dos vice-presidentes, né? Onde você tinha pessoas que eram ligadas aos departamentos e você tinha o rosto. O fulano é o vice social, o fulano é o patrimonial, exatamente. O ciclano é o financeiro. E daí, de uma certa maneira, você sabia, o social está funcionando bem, é o Ortiz que é o vice-presidente social. Ele está fazendo um bom trabalho. Fulano está fazendo de patrimônio, o patrimônio do Guarani, o brinco está sendo bem cuidado. Está bonita, a grama está Então legal. Você conseguia muitas vezes identificar quem fazia um bom trabalho e quem não fazia um bom trabalho. O jurídico está dando resultado, é o vice-jurídico, que é o fulano de tal. Exato.
administração vai bem, é o vice-administrativo, né? E assim seguia. Se hoje você não tem mais quem cobrar. E a internet, eu acho que os políticos, né? Eu acho que muita gente dentro do meio do futebol também traz muita informação. Eu acho que são informações relevantes, né? Que nem quando a gente fala, você trouxe um tema da RJ. Vou dar um exemplo prático, né? Hoje a informação circula muito fácil. Você tem aí as decisões do juízo. Tudo no alcance de um clique. Tudo no alcance de um clique. Antigamente você tinha que ir no cartório, fazer pesquisa com o número de processo e esperar. E muitas vezes a gente, como liderança do nosso grupo, a gente é cobrado. O Guarani não está entregando o documento, porque isso sai na mídia, circula em grupo de WhatsApp. Sim. E daí a gente tem que ir lá e perguntar para alguém de dentro do Guarani, putz, aconteceu que mudou a contabilidade, mas já está sendo entregue. Talvez fosse mais fácil você noticiar isso de uma maneira mais ampla. Falar, né? Porque isso traz credibilidade também. Sim. Porque a gente sabe que muita coisa acontece porque é incompetência, mas muita coisa acontece porque... Por morosidade. Osmose. Exato. Mas, assim, no final das contas, é você se comunicar com o clube, né? Que nem a situação do próprio... a gente tinha um site de transparência que acabou, infelizmente, saindo do ar, mas aquele site era muito legal, pô. Sabe que quem fez esse site foi eu, né? Eu sei disso. Eu dei de presente pro Fábio. Sim, o Fabinho comentou comigo e ele abastecia muito ele quando ele era Ensinei ele a fazer, a abastecer. Sim. Então, assim, ali era uma ferramenta super legal. Sim. O Guarani chegou a estar no ranking de transparência. Top 3. Top 3. Então, assim... A informação, o conteúdo, chegar de maneira oficial, hoje é uma ferramenta que é muito utilizada por todos os clubes. Uhum. E o Guarani hoje ele usa mais a parte do entretenimento, digamos assim, mas não a parte da informação. Aí quando a bola não entra, vira esse calhamaço de críticas que a gente está vendo. Tá vendo? A gente é refém do futebol, né? Exato. Então, respondendo ao Baso, eu acho que óbvio que a parte financeira e a gestão do futebol hoje são extremamente preocupantes, né? A gente não está nada feliz. Você destaca positivamente a área comercial? Eu acho que a área de patrimônio, eu acho de uma certa maneira, eu acho que o Guarani conseguiu. Assim, você pode... É aquele negócio que a gente estava conversando, né? Você pode divergir, por exemplo, do Guarani estar investindo em infraestrutura, como ele está investindo, tempo, valor. Mas, assim, quem frequenta o Brinco de Ouro sabe que hoje ele está muito mais bem cuidado do que ele era antes. Isso é inegável. De quem é o Brinco de Ouro? O Brinco de Ouro é do Graziano hoje. Então nós estamos investindo pesadamente no aprimoramento, na reestruturação de um clube social que em algum momento deixará de ser nosso, ou nós temos alguma garantia de que haverá uma reversão nessa questão e o Brinco voltará a ser do Guarani? Não tenho. Não, e nem esperança de que isso aconteça. E não voltará. Isso... Então qualquer investimento que você faça hoje nessa estrutura é a fundo perdido. Sim. O próprio presidente do Guarani recentemente disse em entrevista que daqui a 3 anos o Guarani vai estar num estádio para 30 mil pessoas, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e disputando uma vaga para pré-Libertadores. Ele está falando de um estádio novo, ele fala até das benesses que essa nova arena trará e tudo, né? Então daqui a 3 anos, se nós seguirmos o planejamento do atual presidente do Guarani naquela fala, tudo isso que nós fizemos lá de aprimoramento, não que o sócio não mereça aprimoramento, mas tudo isso será perdido, né? A gente questiona isso, inclusive, nas assembleias, né, que é um tema bastante caro para a gente. E, de fato, parece uma incongruência gigante, né? Um patrimônio que já está vendido, você investir em estrutura. O que eles nos passam é que muitas das coisas que eles estão colocando ali, investindo, são transferíveis, né? Então vai ser possível levar para o novo clube social. Você vai levar o quê? Então, teve uma quadra a quadra não, aquilo ali parece que é terceirizado, então, né? Foi investimento de um a iluminação você leva. A iluminação você leva. Eles apresentaram um projeto de modernização do clube, que realmente ficava bem bonito em termos paisagísticos, né? E a gente questionou justamente isso, né? Pô, será que vale a pena investir esse dinheiro num patrimônio que está vendido? A resposta deles é que a maior parte ali da revitalização seria de mobiliário e isso seria levado para o novo clube, né? Então, assim, a gente concorda com essa... A gente tem essa preocupação também, concorda com essa crítica, né? Não faz sentido você colocar dinheiro em algo que já está vendido, até porque temos problemas muito mais graves, né, a ser resolvidos do que esses. A parte financeira tem sido um problema gigante, né? Então...
a torcida às vezes até pega a birra dessa questão do clube social por isso também, né? A gente vê o Isso futebol... um compete com o outro, Exato, né? a gente vê o futebol nessa situação, né? O Guarani precisando pagar salário de jogador, o time caindo de produção justamente nesse momento que começa a faltar o dinheiro, e notícias da nova academia, que é legal, que é bacana, que está sendo inaugurada hoje, notícias de reforma no clube, etc. Então gera essa preocupação e até essa antipatia por quem não é sócio, né? A grande parte dos bugrinos ali não frequenta clube social, quer saber do futebol bem, né? Essa que é a verdade. Deve ter um monte de prefeito com inveja do presidente do Guarani hoje, porque o prefeito não pode inaugurar uma obra na antivéspera da eleição, mas o presidente do Guarani pode, e pode dar a primeira mensalidade grátis ainda para o sócio patrimonial usar, tá? Mas deixa isso para lá, não vamos debater isso não. Desculpa se eu pareci grosso, até perguntando quem era o brinco, viu? Na verdade foi o que eu falei, assim... Que nem a própria divulgação dos itens dos itens sociais mesmo, né? A gente que acaba frequentando um pouco mais o clube, a gente sabe que os investimentos não são grandes, né? Na verdade, são investimentos baixos. Sim. O clube hoje ele tem uma série de carências realmente, né? O Guarani é um clube com potencial de uso muito grande, onde usam muito poucas pessoas, né? Nós temos 650 sócios patrimoniais. Se você abranger o leque todo lá, contando com sócios familiares, você vai levar isso para 1.000 pessoas, vai. Devemos ter aí 300 familiares e 350 individuais, você vai levar isso para 1.000 pessoas. E que boa parte, inclusive, não usa, né? Eu fui sócio do Guarani por muito tempo e nunca entrei. Entrei uma vez na piscina porque a minha noiva e a minha filha estavam lá. Eu fui passar meia hora com elas lá. Eu trabalhava no Guarani ainda, né, lá em 2014. Fiquei meia hora com elas lá e saí. Foi a única vez que hoje não usa mais, né? Que a minha carteirinha social passou pela catraca da Isabel, aliás. Isabel, um abraço pra você, querida. Tamo junto, viu, Bel, querida. E essa é a realidade. Muitos sócios do Guarani é sócio porque quer ver o time bem. Alguns até, uma parte substancial, eu diria que é por conta da própria política mesmo, poder né? Votar, para poder tomar votar, parte das decisões. Para ser conselheiro, enfim. Então, realmente, o clube social não é o grande vilão, como alguns acham, como parte da torcida acha, porque o peso não existe, do clube social não existe uma despesa grande. O centro hoje. De custo do clube social é muito pequeno. Eu fiz centro de custo quando eu estava lá, né? Então... Exato, ele é muito baixo. Eu acho que existem essas melhorias, a maioria das melhorias que estão sendo feitas, eu acho que são realizadas por terceiros. Sim, né? Contrapartidas. E que, de uma certa maneira, faz o clube ter alguma movimentação. Sim. E isso eu acho que, de uma certa maneira, é importante, mas isso não é o grande problema do Guarani, longe disso. Os camarotes também são transportáveis? Cara, você sabe que a parte dos camarotes, a gente estava falando sobre a comunicação, né? Tenta descobrir quanto que é um camarote para você locar lá dentro do Guarani. Não, eles não são locados. O Guarani não ganha nada com locação. Então, assim, eu acho... Tá no relatório. Tá no balancete. O Guarani não fatura nada com locação. Porque nem quando a gente fala do Guarani se comunicar mal, né? A gente elogia algumas situações comerciais. Sim. Então, hoje você tem a camisa do Guarani, ela é muito bem preenchida, né? Mas... 4 permutas já. Mas enfim, o que eu quero dizer é que... Você viu como eu sou chato. Não, e eu acho que tem que ser mesmo. Acho que a gente tem que cobrar. Acho que o Guarani teve esse boom das bets, né, onde você aumenta exponencialmente a arrecadação com camisa. Eu acho que é um ativo importante. Se você for analisar hoje, a gente passa jogo apenas no YouTube, em canais que têm uma abrangência relativamente baixa, né? Então, se você conseguir performar aí a camisa, eu acho que é um fruto importante. Na verdade, eu não assisto jogos para transmissão pelo YouTube. Eu assino o pay-per-view que transmite os jogos, né? Pela Claro Net HD. Tá? É o Sportbet, né? Sportnet, né? Mas o Sportnet também tem o canal, né, no YouTube. Mas só que no YouTube você tem um delay de 10, 15 segundos, né, para o lance. Então, assim, vou te explicar tecnicamente. O meu comentarista, o Beto Toledo, na segunda-feira vai estar lá no Brinco para comentar o jogo. Eu vou estar aqui no estúdio. E o meu outro comentarista, o Cleiton, mora em Santa Catarina. Então imagina, o Beto está lá, ele está vendo 10 segundos antes de mim, na transmissão normal, pela TV. De 5 a 10 segundos antes de mim. Então ele já sabe o que aconteceu. Se eu estiver pelo YouTube, ele vai estar vendo de 20 a 30 segundos antes de mim. Então quando eu chamar ele para dar um detalhe, ele já nem lembra mais o que aconteceu.
Né? Assim, aqui o pessoal já pegou esse macete. Muitas vezes eu chamo o Beto, ele fica quieto, ele não responde. Aí o Guarani vem pro ataque, eu desculpo que ele não respondeu porque saiu o gol do Guarani. Se ele ligasse o microfone, a torcida ia estar comemorando o gol. Né? Então aí eu falo, bom, quem sabe vê um spoiler, né? E vai para a jogada e sai o gol, entendeu? Então, assim, existem variantes, mas eu concordo bastante. Então, assim, só a questão dos camarotes, que a gente estava falando sobre geração de conteúdo e sobre receitas, né? Os próprios camarotes, a gente sabe que ficaram de bom nível, né? São maravilhosos. Só que a gente tem parte de pessoas do nosso grupo que acabam acessando aquela área, né? E percebem que a utilização é muito baixa. É subutilizado porque não tem divulgação. Exato. Então, como é que eu faço para alugar um camarote? Exato. A gente não tem um contato direto. Eu tenho que ir até o clube para saber como é que eu faço para alugar um camarote? Quem você procura, né? Quem vai ter a informação rápida, você já tem um preço de tabela divulgado, que nem durante algum tempo atrás, quando teve a geração, quando teve as inaugurações dos camarotes, até uma pessoa do nosso grupo fez uma ação legal, que fez um aniversário lá, né? Legal. E um aniversário da criança, né? Do filho dele. E isso gerou para o Guarani a criação de um produto. Sim. Só que se você não divulga o produto, você vai ter uma capacidade de geração de receita baixa, porque ele é pouco, vai ser pouco divulgado. Se você não comunica, você não recebe nada em contrapartida, né? Exato. Posso seguir aqui? Nós vamos passar ainda no YouTube, hein? Tem bastante mensagem lá, já dei uma olhada. O Vinícius Pilate está aqui também, ó. O Vinícius, né? O Vinícius, conselheiro eleito. Ele está eleito, né? Ele permanece. Permanece. Né? A questão da justiça mandou refazer só a eleição do sócio patrimonial, manteve a do sócio torcedor, então o Vinícius é o único do nosso grupo que está garantido já lá. Mas pelo menos um conselheiro. Exato, têm, pelo menos um a gente vai ter. Ortiz, boa noite. Boa noite, Vinícius. Um forte abraço para você, para o Vitor e para o Medina. Eu sei que a pauta principal é a eleição de domingo, mas se o Vitor puder, seria importante comentar também sobre o fato de todas as reuniões do Conselho Deliberativo nesse semestre terem sido realizadas de forma online. Na minha opinião, isso foi e continua sendo prejudicial ao debate, além de dificultar a identificação dos participantes, já que muitos sequer ligam a câmera durante as reuniões. Você sabe que eu já falei sobre isso também aqui uma vez, né? É muito fácil você dar o acesso remoto, a pessoa se identifica de alguma forma ali, mas você pode não ter aquela pessoa tomando a decisão. Né? É muito fácil isso. Isso também me incomoda bastante, Vitor. O que você pensa acerca disso? Eu acho que a modernidade tem que ser respeitada, obviamente, mas em alguns momentos exige-se o presencial, você não acha? Concordo, Ortiz. Isso é uma coisa que tem me incomodado bastante também, né? Até já tive a oportunidade de conversar com o Vinícius, com os outros membros do nosso grupo. E, de fato, todas as reuniões até agora do Conselho Deliberativo foram exclusivamente virtuais, né? A gente entende que o uso da modernidade é importante, tem seu espaço também, né? Ninguém aqui é contra o uso da tecnologia ou pode destilar o meu veneno aqui, né? Uma das petições do Departamento Jurídico do Guarani no andamento do processo eleitoral agora era para que a votação fosse virtual ou híbrida, né? Me Exato, desculpa, na eleição eles pediram para que fosse virtual, mas e o Estatuto do Guarani proíbe. Aí o Guarani pede algo que o seu Estatuto proíbe. Perdão, te interrompi. Imagina, mas realmente isso nos incomoda bastante. E, de fato, até a própria natureza do clube associativo ali exige, né, um contato social. Mais convívio, exato, um contato mais próximo. Então, eu que sou conselheiro ali, eu nunca nem vi os outros conselheiros pessoalmente, não conheço muitos. Isso poderia ser melhor experimentado se a gente tivesse a oportunidade de ter reuniões presenciais, né? Ainda que eventualmente uma ou outra pauta possa ser decidida online, né, através de reunião online, eu acho que tem seu espaço também. Mas tem muitas conversas ali que são importantíssimas, né? Questão da própria apresentação de contas, etc., que, na minha visão, demandaria um contato mais presencial, você está ali no olho a olho, poder conversar, poder debater com os outros conselheiros, seria importantíssimo. Então, espero que a próxima gestão aí que tomar posse do Conselho Deliberativo possa rever um pouco essa questão. Você é candidato a presidente do Conselho Deliberativo? Eu sou. Assim, a gente até não conversou ainda com o nosso grupo, né? Isso vai ser uma decisão conjunta. Na primeira oportunidade eu fui candidato, até para deixar claro aqui para os ouvintes. Tive só 11 votos, né? Então, mas você não faz campanha? Como é que você quer ter votos se você não faz campanha? É complicado, mas assim, eu coloquei meu nome para me candidatar ali à frente do Conselho Deliberativo. A gente teve candidato para todos os cargos, para vice também. A mesa do Conselho
ela é composta, né, ali por 4 pessoas, o presidente, o vice, primeiro secretário e segundo secretário. A gente teve candidato para as 4 funções, né? Eu fui o candidato à presidência, tivemos nosso candidato a vice, a primeiro e segundo secretário também. Todos perderam com 11 votos também. Mas e até para esclarecer outras reuniões que ocorreram, né? Nas reuniões seguintes foram eleitas a Comissão de Ética e Disciplina, que é um órgão importantíssimo do clube, responsável por julgar aí, eventuais infrações administrativas dos associados. A gente também apresentou candidatos para a Comissão de Ética e Disciplina e, infelizmente, não tivemos nenhum eleito. E também, nessa mesma oportunidade, foi eleita a ouvidoria, que é responsável por receber críticas e sugestões, até da própria torcida. Isso é legal divulgar, que tem muita gente que não sabe que existe a ouvidoria no Guarani, né? Sim. Então, eles recebem por e-mail ou através... O Brunão tá no seu grupo, né? O Brunão tá. O Brunão, quando eu estava no Guarani, o Brunão era ouvidor no Guarani. Ele era ouvidor bacana. Sim, o Bruno, é uma função importantíssima. Era ouvidor do Guarani. E o ouvidor, para quem frequenta o estádio do Brinco de Ouro, pré-jogo é divulgado no placar eletrônico o nome dos obrigação de divulgar. O nome e o e-mail dos ouvidores, contato, né? Então, é aquele negócio, você não tem trabalho de fazer uma eventual denúncia, então você pode fazer uma reclamação. Isso falta comunicação, mas uma questão da comunicação do Guarani, né? A maioria dos torcedores nem sabe que existe ouvidoria. O ouvidor nada mais é do que um ombudsman, é um cara que mede a felicitação, né? A alegria ou a satisfação do torcedor do Guarani com o que acontece no Guarani, né? Ele é uma espécie de ombudsman, ele é o cara responsável pelo controle de qualidade ali, né? E pouca gente sabe que isso existe. Ele pode, inclusive, encaminhar para os órgãos competentes para isso. Exato, as solicitações, né? Sugerir ali uma resolução, uma melhoria. Sim. Então é importante que a torcida saiba que existe isso. Eventualmente você foi lá no Brinco, ou outra questão que, enfim, você tem uma sugestão, tem uma reclamação. Será que você vai ter mais de 11 votos dessa vez? Espero que sim, né? Espero que sim. Vamos ver. Ortiz, só um ponto sobre a questão das assembleias virtuais. Eu acho que assim, isso foi uma modernidade que veio com a pandemia, né? Eu acho até que faz sentido... Cara, as primeiras assembleias virtuais realizadas pelo Guarani, eu trabalhava nelas, eu era da comunicação e eu ficava lendo os e-mails que os sócios mandavam, né, para o Gali naquela época, entende? Eu ficava lendo, eu botava o Gali lá na mesa lá da entrevista coletiva, né? Ele ficava com a câmera lá, ele, os demais, né? Michel Alves, né? Pandemia, nossa, eu mandei muita entrevista com o Michel Alves. A entrevista do Michel durava 1h10 minutos. E aí, cara, eu ficava lendo os e-mails que os sócios mandavam e o Gali respondia ali as demandas, ou as pessoas provocadas respondiam as demandas ali. Você vê que em algum momento da minha vida eu estive próximo dessas pessoas todas. Eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. Talvez hoje eu tenha uma opinião diferente, mas eu sou a mesma pessoa. E quando a gente fala até... Da modernidade do voto virtual. Eu acho que esse é um elogio até mesmo para a própria gestão do Gali à frente do Conselho Deliberativo, porque o Guarani ele foi se fechando, né, Ortiz? Porque se você for ver, a gente transmitia essa entrevista coletiva, essa assembleia no canal oficial do YouTube do Guarani. E assim, eu poderia mandar qualquer tipo de pergunta, poderia ser uma pergunta bem delicada para o Michel Alves, e estava lá no YouTube, né? E hoje o Estatuto veda, inclusive, o conselheiro gravar. Por isso que eu não vou falar o nome de quem me liga botando a Assembleia para rodar, né? Então, assim, eu acho que o Guarani já se comunicou melhor e já foi mais aberto à torcida, né? Mas, assim, o ponto da Assembleia Virtual, eu acho que, por exemplo... A gente sabe que final de ano é um caos, né? Sim. Muita gente viaja. Eu acho que a Assembleia Virtual surgiu com o intuito de você ter o maior nível de participação dos conselheiros possível, né? E hoje, na verdade, acontece o movimento contrário. Porque como você está na sua casa, muitas vezes você está na Assembleia, mas não está. Você está fazendo outra coisa. Você está na reunião do Conselho Deliberativo, mas não está. Você está ali dando banho no seu filho, você vai ouvindo uma reunião importante meio que de lado. Eu acho que deveria ser, no mínimo, obrigatório que a pessoa deixasse a câmera habilitada e que estivesse de frente à câmera ali para participar da reunião. Então, eu acho que o grande ponto, eu acho que ela é importante, então, em algumas datas específicas, como o final de ano, eu acho que você ter a possibilidade de ser virtual, acho que amplia o quórum, mas, ao mesmo tempo, o fato dela ser física, ela faz com que o conselheiro participe mais. Hoje, eu não participo das reuniões do Conselho Deliberativo,
mas eu sei que o nosso grupo é o que mais participa em massa e os outros grupos pouco participam. Quando alguém do Pro Guarani pede a palavra, o cara fala, lá vem de novo. Os chatos. É isso. É mais ou menos por aí. Cara, mas assim, você pensa o seguinte... Eu me lembro uma vez que eu fui convocado para o conselho, para reunião no Conselho Deliberativo e depois para a Assembleia Geral de Sócios, porque na minha época o brinco estava interditado. E eu fui convidado pelo presidente do Conselho Deliberativo, aliás, fui intimado, né, pelo presidente do Conselho Deliberativo a prestar esclarecimentos do porquê da interdição do brinco, né. Aí eu peguei todo o relatório, inclusive o relatório das conversas, das orientações, das sugestões do Corpo de Bombeiro, levei para a reunião e comecei a ler, né. Aí o presidente do Conselho na época falou, pô, mas o senhor acha que o senhor tem a palavra por quanto tempo? Eu falei, o senhor me convocou. O senhor não quer saber o que está acontecendo? Eu vou ler tudo isso aqui. Eu li o relatório inteiro. Demorei 47 minutos ali lendo. Então, mas eu acho que o ponto é esse. A partir do momento que você está escutando o conteúdo meio que de lado, você não vai participar, porque você não está escutando o conteúdo de uma maneira, né, com atenção devida. E quando você se compromete aí presencialmente e o Conselho Deliberativo você tem que ir, você acaba ouvindo e você acaba participando, Sim. porque você vai falar, putz, o que ele está falando aí... Você pode até mudar de ideia. Exato, fica muito mais fácil um mas eventual isso é perigoso, convencimento. Hein? Se o cara mudar de ideia é perigoso. Então, assim, eu só queria pontuar isso, porque, como o Vitor falou, acho que é importante você ter ali a presença, né, esse contato presencial. E eu acho que ele automaticamente te gera mais participação de todos que estão presentes, né? O envolvimento é muito maior. Eu já fui em reunião do conselho que a gente saiu 11 horas do Guarani, né? E hoje é muito mais difícil acontecer isso porque o índice de participação é baixo, né? Eu já tive algumas reuniões bem acaloradas, nunca fui conselheiro. A única vez que eu fui candidato a alguma coisa no Guarani foi na primeira eleição do antigo agora estatuto, naquela época era novo, né? 2014. Nós tínhamos que ter 100 candidatos, né? Para o Conselho Deliberativo, né? Eu era o número 100. Para não ter chance de entrar. Com um detalhe, quem organizava a ordem da lista era eu. Né? Então as pessoas falam assim, para, você tem que estar lá, você tem que ser o 5, o 6. Eu falei, não, eu serei o 100. Porque eu não serei diretor do Guarani eternamente e o dia que eu sair eu não quero ser conselheiro deliberativo. Acabou. A minha experiência de Guarani ali foi muito maior do que a experiência que qualquer conselheiro ou associado tenha vivido. Né? O que eu passei ali dentro eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Tá? Desejo para a piruada que eles passem tudo que eu passei ali e estão passando já. Né? Ó, deixa eu dar andamento aqui agora. Porra, o Guilherme Mediolaro. Eu não entendi o que está escrito aqui em cima, mas ele manda um abraço diretamente da Coreia do Sul. Pra cima, Bugrão. Ô, Guilherme, bacana. Depois eu ponho no tradutor aqui para descobrir o que você escreveu em cima, viu? De repente você está mandando um palavrão, tá me xingando aí, né? Eu vou lá pro YouTube já. Antes eu vou só pro Angelão aqui, ó. Boa noite, Ortiz, Vitor e Medina. Ortiz, eu não conheço o Vitor e o Medina pessoalmente, mas minha experiência de vida me diz que são pessoas do bem. Eu fico com um pouco mais de esperança no time que escolhi para minha vida com jovens nesse nível. E voltei. Esse grupo foi atrás de coisas grandes para o Guarani. Se reuniram com empresas de vulto, mas se quiserem guardar sigilo, tudo bem. Aí é com vocês, gente. Ele falou aí, vocês que admitam ou não. Não, de fato, a gente surgiu lá em outubro, né? Como o Medina estava falando um pouco do surgimento do grupo. Em outubro do ano passado, a gente marcou as primeiras conversas ali. Pessoas que não se encaixavam em nenhum dos outros grupos, né? Estavam descontentes ali com os rumos políticos. E nos primeiros debates já veio essa questão, né? A gente vai se lançar para quê? O que a gente vai propor, né, em termos de projeto, em termos de ideia para o Guarani? E no segundo momento ali para a eleição, a gente vai lançar a chapa para quais conselhos, né? Para o deliberativo, fiscal e de administração também, ou não? Aí a gente sempre teve esse ímpeto de também buscar o conselho de administração, né? A gente não tem esse receio. Enfim, a gente gostaria de ter essa... plano de vocês um dia? Obviamente... A gente não quer fazer de qualquer jeito, né? Então teria que ser algo que fizesse sentido, que realmente fosse mudar o patamar do Guarani em termos de gestão, de organização, e não simplesmente por lançar, né? Até por isso que a gente optou por... Mas é importante saber disso, Vitor, porque assim, eu vejo muita gente achando que pode mudar os rumos do Guarani apenas teorizando. Né? Apenas na teoria. Não, nós temos um grupo de debate aqui, nós somos intelectuais, nós sabemos o caminho, mas se você não botar a mão na massa, você não chega a lugar nenhum. Né? Então é importante ter esse comprometimento também. Exato, a nossa ideia sempre foi essa, né? Sempre foi, além da teoria, levar isso para a prática. Né? Então no início ali a gente teve discussões de projetos ali para o Guarani em várias áreas, e sempre pensando ou em levar isso para o CA que estivesse no comando, mas
sem nenhum receio de eventualmente a gente mesmo assumir essa responsabilidade. Nesse primeiro momento, então, a gente conversou sobre essa possibilidade e ainda era um grupo muito iniciante ali, né? A gente estava começando a se conhecer melhor, a se entender as ideias de cada um. Era um prazo muito curto, né? A gente já estava ali em outubro e as eleições seriam no começo de dezembro. A gente teve algumas conversas de fato, né? A gente falou, então, se a gente quer fazer algo bem feito para o CA, vamos procurar nomes que a gente entende que de fato mudariam aí exato, daria um salto de qualidade que a gente espera para o Guarani. E de fato a gente conversou com grandes empresários ligados ao Guarani, apresentamos um projeto para eles de CA que a gente imaginava que seria algo interessante. Infelizmente não vingou, né? Até pelo prazo exíguo, ali a gente não teve tempo de se aproximar tanto quanto precisaria para enfim, a gente conseguir lançar, e daí acabamos optando por tentar, nesse primeiro momento, encampar uma caidinha na câmera, só que o pessoal não assustar muito, pode falar. Tranquilo. Então, nessa primeira eleição, a gente optou por tentar fazer a diferença através do Conselho Deliberativo e Fiscal, né? Então, a gente lançou a chapa para esses 2 conselhos e agora a juíza mandou refazer mantendo as chapas, né? Então, a gente nem teria oportunidade agora de tentar um CA. Não tem como, né? Quer falar, Medina? Eu só queria pontuar, né, que a gente realmente... primeiro, né, que eu acho que você assumir um cargo de gestão do Guarani, do Conselho de Administração, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Você precisa ter um grupo de pessoas muito preparadas. Não é só um presidente, né? Exato. Você precisa ter um grupo de pessoas muito preparado. Por quê? Porque o futebol hoje é um negócio muito complexo, né? Demanda muito. Que entenda um pouquinho de futebol também, né? Demanda muito emocionalmente, demanda muita energia que você coloca no seu dia a dia. E a gente, e daí eu acho que isso é um mérito nosso, né? A gente não tem essa vaidade de ser a pessoa, de ser o grupo. Então o primeiro passo que a gente fez quando a gente identificou que precisava de pessoas qualificadas foi: vamos buscar essas pessoas dentro do quadro associativo do Guarani, né? Sabe que eu já ouvi falar que vocês ficam aí aproveitando qualquer brecha para se aparecerem como grupo recém-criado, né? Mas assim... Eu ouvi isso em áudio, aliás, não foi nem texto. Eu acho assim, a ideia... Áudio vazado, claro. A ideia não é se promover, né? Eu acho que a gente não tem essa vaidade, como eu te disse. Tanto que a gente foi buscar essas pessoas, a gente sempre pensa no melhor para a instituição, melhor para o Guarani. A gente entendia que esses grandes empresários tinham know-how para fazer melhor. E a gente identificava que essa eleição de dezembro era uma janela de oportunidade muito legal. Sem dúvida. Eu acho que a prestação de contas demonstrou isso. Ele ia pegar um Guarani com caixa na mão. Sim. Né? Uma perspectiva de receita fabulosa. E com capacidade... Essa receita com uma boa gestão teria projetado o Guarani para 2 temporadas no mínimo. Exatamente. Então a gente, inclusive, em conversas com esses empresários, a gente mencionava isso: olha, o Guarani vai ter uma condição financeira mais saudável. Esse é um momento interessante para você assumir. O Guarani não vai estar com a corda no pescoço. Eu acho que foi uma janela de oportunidade que passou, mas a gente tem um sentimento do nosso lado que a gente fez o que a gente pôde. Imagina. Mas parabéns, cara. Atitude. Ó, eu vou passar agora um pouquinho aqui no nosso YouTube. Talvez a gente não consiga se aprofundar no YouTube, tá, gente? Porque já são 21h56, tá? Fernando Guimarães, boa noite a todos. Tem pergunta ainda, hein, do nossa equipe para vocês, hein? Fernando Guimarães, boa noite a todos. O Alexandre Rosa lembrava do problema do som aqui. Obrigado, Alexandre. Moacir Paranhos, boa noite. Boa noite, Moacir. Alexandre Rosa dizer que melhorou. Betão, Zé Roberto Barreira, eu sei que é o Betão. Boa noite, meus caros. É o Guijola. Ortiz, obrigado por dar uma plataforma para nós, torcedores, conhecermos essas pessoas por trás do Pro Guarani. Tem que me agradecer por nada não, Guijola. Isso é minha obrigação. Meu compromisso aqui é sempre trazer as pessoas que fazem o Guarani, né? O dia a dia mais próximas do torcedor, tá? Obrigado, meu irmão, por estar conosco. Poderoso Thor, o nome é forte, hein? Boa noite, tô com a minha esposa vendo a aula de Vitor Matheus, hoje sempre Guarani. Eu não faço ideia de quem seja, viu, Vitor? Mas ele gosta muito de você, viu? É um amigo meu, ele tá ali só pra dar uma força, acho, né? Essa moral aí pela mensagem. Mas agradeço o Thor, cara, um cara muito querido. O Daniel lá de Santa Rosa de Viterbo, boa noite, família Bugrina. Ele é o bicicletário Cicloni.
O Guijota, boa noite, bicicletário. Ah, tá, eu já passei, né? Um parabéns antecipado à sua mãe, Ortiz. Minha mãe é dia 15/9. Ô, Guijola, obrigado. Minha mãe faleceu faz 8 anos, cara, né? Obrigado. Sempre é bom lembrar o aniversário dela e sempre posto nas minhas redes sociais um beijo no dia do aniversário dela, viu? Obrigado, viu, meu irmão? Parabéns para sua mamãe, né? Dia 15/9. Demilson, Mariano. Boa noite, Demilson. O Moacir Paranhos, Medina poderia patrocinar a rádio. Não pode, ele é envolvido politicamente com o clube, eu não posso aceitar, gente. Eu não aceito patrocínio do Guarani, eu não aceito patrocínio de gente que tem pretensão política no Guarani, eu não aceito nada disso, não posso misturar as coisas. Obrigado, viu, meu querido? Obrigado pela tentativa, né? Eu não posso, eu sou muito chato mesmo, por isso que essa rádio não vai ter nunca patrocinador, viu? Já me perdi até onde eu estava aqui. Ah, tá. No Guijola de Novo Ortiz deveria trazer o Vitor e Medina para o time. Pulou. O problema do YouTube é esse aqui, né? Ortiz deveria trazer o Medina e o Vitor para o time fixo da rádio. São lúcidos demais. Precisamos de mais pessoas. O convite está feito. Já fiz esse convite pro Vitor, faço pro Medina na hora que eles quiserem, mas eles vão ter que falar de futebol também, né? Vai ter que comentar jogo, vai ter que levar umas cornetadas de vez em quando, não é só elogio não, viu, gente? O convite está mais do que feito. O Poderoso Thor diz que está muito satisfeito em ver que tem gente boa pensando no nosso Guarani, precisamos de renovação, concordo. Renovação. Que é renovar com ação. Renovação. O Harry 92, falta pulso firme na gestão. Não dá para se contentar com isso. Concordo, Harry. Você concorda com ele, ô Medina? Falta pulso firme na gestão? Concordo. O Guarani, ele foi aquilo até que a gente falou, acho que toda essa situação de não ter uma oposição, né? O Guarani passou 3 anos basicamente sem ter uma oposição nos conselhos, né? Eu acho que isso acabou fazendo mal para o Guarani. O Vitor até comentou a situação da associação. Eu acho que foram uma série de fatores que fez o Guarani se acomodar nesses últimos 3 anos e essa concorrência, né? E a acomodação gera isso, né? Essa falta de comparação, falta de competitividade. A gente achou que a comparação era só com o passado do Guarani e o passado do Guarani é tão ruim que se comparar com o passado gera uma acomodação. Cara, eu quero o futuro, né? O passado já passou. E, na verdade, né, Ortiz, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O Guarani ele ficou se comparando ou com o passado ou com o nosso concorrente. E o futebol hoje ele se transformou de uma maneira muito rápida, né? Pega as estruturas de treinamentos que os clubes têm hoje, gente. Eu vou falar um negócio que eu não sei se vocês sabem. Você sabe que o Guarani foi o primeiro time do Brasil a ter um centro de treinamentos exclusivo para os atletas? O Guarani ele sempre teve essa característica vanguardista, né? Sim. Mas talvez vocês não soubessem. O CT do Guarani era o primeiro centro de treinamentos do Brasil. Hoje o Guarani tem um campo de futebol. Nós chegamos a ter CT com 8 campos, 9 campos. Tem CT com campo de futebol sintético, oficial. Tem CT que tem campo oficial e campo de grama, vários. Todas as categorias têm o seu campo para treinamento e tal, específico, né? Você vê o quanto o futebol evoluiu e o quanto a gente ficou patinando, perdendo tempo, né? Chegou a hora de projetar o Guarani do futuro. Esse Guarani do futuro é que me interessa. O Guarani do passado me envaidece. O Guarani do presente me preocupa. O Guarani do futuro me interessa. Eu acho que a gente precisa botar essas... Parece uma frase feita, mas não é. Eu acabei de tirar aqui, né? O Guarani do passado mergulha. Eu estava no estádio vendo o Guarani, caiu a câmera de novo. Perdão, pessoal. De vez em quando dá uns mau contatinhos lá, mas ela volta, tá? O Guarani do passado, eu estava no estádio vendo o Guarani ser campeão brasileiro, só que eu tinha 7 anos de idade, hoje eu tenho 55. Exato, e essa questão que o Medina colocou, a gente debate muito sobre isso, né? Que o Guarani tem se comparado apenas com o passado recente do próprio Guarani, que é muito ruim, né? Então qualquer pequena melhoria já é motivo do pessoal se orgulhar ali na gestão, né? De colocar isso como se a gente estivesse evoluindo, mas a gente evolui a passos de tartaruga, né? Enquanto outros concorrentes aí do interior, que antigamente nem eram concorrentes do Guarani, nos passaram muito rápido. Então a gente caminha dando um passo para frente e 2 para trás. Exato, muitos momentos sim, né? A gente acaba dando um para frente, 2 para trás. Então a gente, talvez essa mentalidade, né, de se comparar apenas ao passado recente ou a rival, a gente tenha que superar isso. Mas hoje não tem salsicha no refeitório. Porra, mas foi graças à salsicha que eu consegui colocar no refeitório que chegou-se ao patamar de o Guarani se reconstruir como se reconstruiu há poucos anos. Sim, né? Exato. Então tudo é uma sequência, cara. Você precisa...
com poucas exceções, né, ninguém nasce bem sucedido, né, a não ser que você seja de família tradicional, rica e tal. As pessoas conseguem, né, crescer. Então, graças à salsicha lá de 2014, o Guarani conseguiu em algum momento manter tudo tranquilo. E depois baixou uma ordem, né, recentemente, proibindo os atletas da base de repetirem arroz e feijão. Isso foi baixado lá há 3 meses. Era proibido. Aí fechou a permuta agora, né? E agora pode repetir de novo. Vou voltar aqui, gente, perdão. Senão eu vou tomar muito tempo de vocês, tá? O Amaury Bush, deixa um abraço para ele também. É lá de Paulínia. Deixa um abraço para toda a torcida bugrina também. Valeu, Amaury. Mais uma aqui. Bruno Silva, o presidente deslumbrado, descedor de ônibus, fala tanto de base. Faz anos que o Guarani não forma um lateral nota 5 para compor elenco, um goleiro reserva. Todo ano tem que contratar um novo elenco. A base do Guarani serve para quê? A base tem que ser base. Quando eu preciso, eu tenho que buscar lá na base. A base é o alicerce, pelo menos é isso que eu entendo por base, né? Senão não tem para que ter base. Se a base do Guarani servir para fornecer atletas para outros clubes, Vitor, para que ter categoria de base? Né? Nós temos que ter atletas que nos sirvam. Por isso o nome, categoria de base. É base para o futebol profissional do Guarani, não para outros clubes. Né? Sim, eu acho que a questão do salto de qualidade que a gente tanto fala passa por isso também. Né? Hoje o Guarani adota esse modelo de vender as jovens principais promessas para manter uma porcentagem, para no futuro, enfim, eventualmente conseguir um valor relevante. Talvez isso tenha seu espaço aí no momento que o Guarani está, mas a gente precisa rapidamente atingir um nível de qualidade, de estrutura da base que possa levar esse atleta até o profissional e conseguir desenvolvê-lo, né, da maneira que a gente precisa que ele chegue no profissional, com aspecto físico bem desenvolvido, com aspecto técnico. Hoje o Guarani parece que se acomodou um pouco nesse modelo de vender os principais atletas da base mantendo uma porcentagem, né, sempre com essa esperança de fazer uma grande venda, como houve com o Rios, como havia a esperança com o Gabriel Menino, que não se concretizou, né? Mas parece que houve uma certa acomodação. Esse modelo é bom, esse modelo pode trazer recursos e não estão dando esse salto. De trabalho, né? Exato, não estão dando esse salto que o Guarani precisa. Eu acho que talvez teve o momento ali que tem a sua importância esse modelo, mas a gente não pode esquecer da função da base, né, que é justamente revelar para o profissional, coisa que o Guarani fazia muito bem, né, nas décadas passadas, trazer um retorno esportivo também, né, não só financeiro, e acho que a gente precisa melhorar a estrutura da base para que esses atletas cheguem mais preparados ali e a gente não precise se desfazer dos principais ativos da base numa idade ainda tenra, né, muito novos. Muito. Eu acho que daí vai um ponto, né, que até a gente mencionou na eleição de dezembro. O Guarani, por incrível que pareça, ele vem fazendo um bom trabalho na base, né? Sim. Os resultados falam por si. E a gente está perdendo uma janela de oportunidade, que o Jairo já está aí num trabalho de continuidade muito grande, e ele é um bom técnico, né? Então ele provavelmente, e a gente não tem a oportunidade de ver esses garotos no time principal, mas provavelmente esses jogadores estão chegando mais maduros, com nível de trabalho, com nível de conhecimento, com nível de desenvolvimento bom para jogar no profissional. Mas é aquele negócio, o Guarani está na Série C, está sempre com a faca no pescoço e nunca chega a oportunidade da gente ver. O treinador não vai investir num atleta de 20 anos, ele prefere investir num boi cansado de 36 que tem experiência na divisão. Sim. Eu vou matar o treinador? Não, eu não vou, mas eu vou contestar talvez a tomada de decisão dele, né? Só vou matar aqui, a gente vai dar andamento nas mensagens, tem até mensagem da equipe mandando pergunta para vocês, viu, gente? Faltou aqui... Bruno Silva, esse eu li, né, Bruno? Obrigado, irmão. O André Rodrigues, boa noite. Felipe ou Rômulo domingo? Cara, Guarani Futebol Clube, domingo, melhor? Melhor para o Guarani aconteça, independente do nome, né? Que a gente tem o CNPJ valorizado, né? Eu tenho as minhas preferências, óbvio que eu tenho. A gente também tem as nossas. Eu gostaria de um, não gostaria do outro. Mas eu torço para o Guarani, né? Então, vou torcer muito para que o Guarani saia fortalecido. E acho que sairá, né? O André Martim, forte abraço, Ortiz, Medina, Vitor, que jamais desistiram em apoiar nosso Bugrão, mas jamais mesmo, velho, nunca, eu sem Guarani não sou nada. E ele diz aqui, o Guarani sitiado, lamentável situação, sem espaço para bugrinos experientes, interessados e que pensam de fato no coletivo. SAF mudaria essa situação ou apenas aumentaria o egocentrismo? Gente, vocês têm que entender assim, a SAF
ela é a transformação do futebol do clube numa empresa. O modelo associativo acabou. Então, desculpa, mas para participar de uma SAF, tudo que eu menos quero é que o cara seja bugrino. Porque ser bugrino atrapalha na tomada de decisão. Você toma a decisão com a paixão e não com a razão. Né? E com a paixão você toma... Eu tomei muitas decisões apaixonadas na frente do Guarani, no departamento financeiro e na diretoria geral. A paixão te cega. Eu não sei se vocês pensam assim também, mas a partir do momento em que o Guarani virar SAF, ele está virando SAF para se livrar do modelo associativo. Esse modelo viciado que não nos trouxe resultados. Ou então vamos insistir no modelo associativo, mas tentando encontrar pares, tentando encontrar gente competente capaz de mudar o rumo do Guarani, né? Eu acho que fica claro no futebol brasileiro que o modelo associativo ele ruiu nos últimos anos, né? Eu acho com raras exceções. Mas eu acho que as exceções são bem específicas. É igual hoje, quando você pega a Série A, quem tem dinheiro é Palmeiras e Flamengo, né? São os maiores. O Flamengo ele tem uma torcida que tem uma geração de receita que por si só, se você organizar a casa, ele já vai passar a ter uma receita absurda, né? E o Palmeiras, a gente precisa lembrar que ele passou pelo mecenato do Paulo Nobre, que de uma certa maneira profissionalizou o Palmeiras. O Paulo Nobre meteu 200 milhões do bolso dele. E não é só o dinheiro, viu, Ortiz? A gente fala muito sobre o dinheiro, é óbvio. Ele plantou isso que está acontecendo. Exato, hoje. Ele profissionalizou. A Veiga não existiria sem o Paulo Nobre. E é importante mencionar isso, que o grande mérito do Paulo Nobre é óbvio que o aporte do dinheiro ajudou demais, ele reduziu o custo com despesas financeiras do Palmeiras, ele trouxe credibilidade para contratações, isso é óbvio, isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, também ele foi profissionalizando os departamentos. Hoje, o Palmeiras ele é sustentável sem ter esse tipo de aporte, porque hoje ele é uma fábrica de gerar jogadores. E mais uma coisa, o Palmeiras é o único clube do Brasil que não admite a participação de empresários em atletas de categorias de base. O Palmeiras tem um departamento de gestão de carreira dos seus atletas de base. Veja o quanto isso é gigante. Né? Nós poderíamos partir para esse pressuposto também. O Guarani poderia montar um departamento de gestão de carreira dos seus atletas de base. Você tem empresário? Tem, então aqui você não vai jogar. Me perdoe. Você sabe que em época de no Guarani é o contrário. Você tem empresário? Não tem, então você não pode jogar aqui. Você sabe que em época de Copa do Mundo, né, a gente acaba vendo esses países pequenos com uma população inferior à região metropolitana de Campinas e que fabrica excelentes jogadores, né? E a gente sempre pensa, o Guarani tem um potencial de captação de jogadores imensa, mas acaba não conseguindo, né, ter uma capacitação bem qualificada, né? No final das contas, hoje, para você jogar nas categorias de base do Guarani é muito difícil, né? Hoje, os treinamentos do Sub-15, Sub-14 são em lugares longínquos, você precisa do apoio do vô, do parente, de alguém para levar, para buscar. E assim, antigamente, inclusive... o nascido em Campinas, né? O que fica alojado, não, né? O que fica alojado, ele tem a estrutura, o clube leva, inclusive, para a escola, vai buscar na volta e tudo mais, né? Mas a gente deveria ser um facilitador, assim, né? Do local, né? E a gente acaba complicando muito, né? Muito mais fácil ser atleta da base do Guarani vindo de outra cidade do que ser um campineiro, né? E Campinas tem grandes potenciais jogadores futuros, né? Beto Toledo, você conhece o Beto Toledo, Vitor? Bastante, né? Converso bastante. O Beto, eu gosto bastante das opiniões dele. É claro, às vezes a gente também diverge, né? Mas muitas vezes a gente tem um pensamento parecido. Um cara muito, muito gente boa, sempre me tratou muito bem. Até mandar um abraço aí pra ele. Ele tá mandando uma pergunta pra vocês aqui. A pergunta dele é tão rápida que só dura 2 minutos, tá? Vamos lá, vamos ouvir o Beto aí com muita atenção, né? Deixa eu botar o fundo aqui, padrão, gente. Vocês vão ouvir a pergunta do Beto, mas não vão ficar vendo nós, não, enquanto ele manda a pergunta dele lá, viu? Às vezes eu me perco aqui, é tanta tela, rapaz. Mas vamos lá, o Beto vem aí com a pergunta dele, vamos ouvir e vocês voltam respondendo, tá? Olá, pessoal. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Medina. Boa noite, Vitão. Boa noite a todos os amigos da Rádio Planeta Guarani. Boa noite especial hoje a todos os integrantes da Chapa Pro Guarani, não só os que estão aí representando, né, na Rádio Planeta Guarani, mas dentre todos os outros integrantes que vão concorrer ao pleito aí de domingo, o novo pleito, né, o remarcado pleito eleitoral. Vou ser já direto e bem objetivo, né? Romulo Amaro teve hoje na TV Bandeirantes e ele dá a entender, deixa as claras de que
Na verdade, não é que ele dá a entender, já existia já um assunto rolando aí durante a semana de que haveria uma segunda urna, né? Uma urna para votar para a eleição e uma segunda urna para votar para impugnação. E hoje, na fala dele ali, ele deixa no ar com relação a uma possível nova impugnação. Inclusive, trazendo uma interpretação bastante deturbada da decisão judicial e bem simples, bem simplificada, bem superficial. Na minha opinião, inclusive, até de certa forma maldosa por parte do Rômulo. Quem está dizendo sou eu, Beto Toledo, né? Quem está dizendo isso, para mim, de uma maneira de má fé, realmente, a maneira que ele interpretou, e isso deixa no ar aí uma possível uma segunda impugnação da chapa do Rosselli, né? Da Avante Meu Bugre. Então, eu queria saber, Meu Bugre Forte, perdão, da chapa Meu Bugre Forte. Então, eu queria saber deles aí, do Medina, do Vitor, o que eles pensam a respeito disso, dessa possibilidade de ter uma nova impugnação, dessa urna ser colocada ali, e se eles entendem que isso está mais ligado ao CA, se está mais ligado ao CD, por que dessa tentativa tão exaustiva aí, tão forçada de se proibir, né, uma chapa de concorrer. Queria saber a opinião deles aí e como que eles estão lidando com essa possibilidade, se eles também acreditam, né, nessa possibilidade aí. Abraço, Ortiz, abraço, pessoal. Valeu, Beto Toledo, obrigado pela mensagem do Beto. Bom, vocês ouviram atentamente aí a pergunta dele, veja quem quer começar respondendo. Posso começar. Primeiro, reiterar meu abraço ao Beto, né, sempre bacana conversar com ele. Betão, a gente, como colocou aqui no começo do programa, sempre manteve a posição de respeitar a decisão da comissão eleitoral, que no nosso entendimento foi técnica, foi correta. A comissão eleitoral, reiterando aqui, né, para a audiência rotativa, a comissão eleitoral validou todas as chapas, né, então nenhuma chapa foi impugnada pela comissão eleitoral. Houve recurso com relação a essa decisão da comissão eleitoral de validar todas as chapas, e esse recurso que foi votado na Assembleia naquela eleição é que derrubou a chapa Meu Bugre Forte, né, encabeçada pelo Felipe Rosselli. Então a gente mantém nossa posição, a gente espera que nesse domingo todas as chapas possam participar, seguindo a decisão da comissão eleitoral, né, respeitando a decisão da comissão eleitoral. E, enfim, a gente vê com preocupação, né, essas manifestações de eventual nova impugnação. Acho que tudo que o Guarani não precisa agora é de mais turbulência, né? Mais insegurança jurídica. A gente sabe que eventual nova impugnação pode acabar de novo na justiça, né? Seja através do próprio processo que já está em curso, seja por ingresso de ajuizamento de nova ação. Inclusive, a nossa chapa também tem um recurso querendo que ela seja impugnada, né? Existe esse recurso que vai ser votado também. A gente espera que é verdade, houve pedido de impugnação para vocês. Exatamente, também. Será votado, né? A gente espera e confia que os associados vão manter a decisão da comissão eleitoral e vão permitir a participação tanto da nossa chapa quanto das demais, né? Isso que a gente gostaria, de que o futuro do Guarani fosse decidido ali na urna, né? A comissão eleitoral já apurou a questão estatutária, né? Ela entendeu que as chapas preencheram os requisitos para poder estar no pleito. Então a gente espera que elas estejam. Com relação a essas expectativas de bastidores, né, o que o pessoal vai votar ou não, a gente não tem como saber, né? A gente sabe do nosso grupo, o nosso grupo vai votar pela participação, pelo que a gente tem conversado, né? Eu posso falar pelo menos pela maioria do grupo, pretende manter a decisão da comissão eleitoral, votar pela participação de todas as chapas. Agora a gente tem só essa esperança, né? Saber mesmo do que de fato vai acontecer, ou a gente não teve nenhum contato de bastidor assim para cravar de que uma chapa ou outra vai votar nesse sentido ou no outro, né? Só um detalhezinho, Ortiz, até para trazer informação para o torcedor bugrino, essa votação ela vai ter uma característica um pouco diferente, né? Porque eventual impugnação ela vai acontecer apenas no final da Assembleia. Então, esse é o detalhe, né? Porque você vai votar, vai fazer todo o processo, né, de votação, e só ao final da Assembleia você vai saber se o voto valeu ou não. Exatamente, só que ali você vai ter a apuração dos votos. Sim. Digamos assim, uma eventual judicialização depois, ela vai ficar muito mais facilitada por conta de um eventual resultado que vai se dar nas urnas. O que aconteceu na eleição de dezembro foi que parte das pessoas acabaram desistindo de votar por conta da impugnação da chapa do Meu Bugre Forte. E dessa vez isso não deve ocorrer, porque todos vão votar e apenas no final que vai ser o resultado.
Eu até entendo a sua argumentação, apesar de não concordar muito com ela, né? Porque eu diria a você o seguinte: existe uma decisão judicial, né? Essa Assembleia Geral não está sendo convocada, né, espontaneamente, e ela não é uma Assembleia ordinária. Ela é uma Assembleia que está sendo reconvocada por conta de uma decisão judicial. Essa decisão judicial, no meu entendimento, ela traz um embasamento que... e aí eu não posso falar isso em relação ao Pró-Guarani, porque o Pró-Guarani não participa da ação que contestou a realização da Assembleia Geral. Mas posso falar da chapa Meu Bugre Forte. Pelo que eu li da decisão da magistrada, os temas que levaram à impugnação do Felipe Rosselli da chapa Meu Bugre Forte são superados por decisão judicial. A magistrada, entre aspas, apesar de não usar esse termo, ela homologa a participação da chapa e manda realizar nova Assembleia, né? A partir do momento em que ela determina nulos os termos trazidos, traz o fato novo, que é o que o Conselho de Administração atual do Guarani despreza, né? Ele diz assim: a Assembleia foi remarcada porque houve a votação por manifestação. Então a juíza determinou apenas que a votação... Não, a Assembleia foi anulada também porque houve ilegalidade ou irregularidade na formulação dos pedidos de impugnação para a chapa Meu Bugre Forte. E a própria juíza, ao anular a Assembleia sobre essa sustentação, sabedores que nós somos que não pode haver nenhum novo fato trazido a conhecimento da nova Assembleia Geral. Não pode ser formulado nenhum novo pedido de impugnação além daqueles que foram analisados pela Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral analisou e homologou. A juíza homologou, entre aspas, né? Como é que a Assembleia Geral vai impugnar agora? Se a decisão judicial é cumpra-se e homologue-se. Sim, e só para pontuar, não é uma opinião minha, não, é uma informação, né? Eu Na sei, verdade, essa assim, é a tese deles, né? Não é nem uma questão de tese, é questão que a gente vai ter o resultado, na verdade, até na última eleição. Resta saber se será divulgado, né? Porque se o voto for invalidado, não pode ser divulgado, né? Eu acho que ele vai constar como anulável. Então. Porque, na verdade, inclusive, eles sugeriram isso na última eleição. Que a votação ocorresse normalmente para que fosse contabilizado os votos. Eu, particularmente, acho que seria errado. E digo por quê. Como é que você... Na verdade, eles fizeram isso, né? Eles continuaram, eles contaram os votos, né? Eu acho, por exemplo, que esse resultado é irrisório. Nós tivemos 30 e poucos votos ali, né? Se eu não me engano, para a chapa Meu Bugre Forte, né? Por quê? Porque todo mundo já sabia, Medina, que a chapa tinha sido impugnada. Então, qualquer pessoa que fosse lá votar em determinada chapa impugnada já não iria mais. O meu voto não vai valer nada. Eu não entendi essa decisão. A partir do momento em que se impugnou a única chapa concorrente ao CA, né, haviam duas, impugnou-se uma, a eleição para o CA teria que ser feita por aclamação, imediatamente. Procederia-se a eleição por votação para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal. Acabou. Sim, eu acho até que foi uma questão, talvez, das próprias cédulas, né? Na verdade, já constavam os nomes, né? E daí o pessoal acabou... Ok, constavam os nomes, tá bom. Mas aí, gente, desculpa, serão desprezados todos os votos para o Conselho de Administração. A chapa que permaneceu no pleito está aclamada. Mas eu acho que vai ter essa característica diferente dessa vez. Eu acho que antes, toda essa questão da impugnação, acho que acabou deturpando o resultado, obviamente, né? Como você disse, imagine para uma pessoa, e a gente tem gente no nosso grupo que é de Cosmópolis. Então. Daí você fala, a nossa chapa foi impugnada, ele vai sair de Cosmópolis para votar? Vai votar em vocês? Ele não vai, né? Tem lógica. Então, desta vez, como o resultado em tese das impugnações vai sair apenas no final do pleito, a gente acredita que o quórum vai ser mais aí o cara vai te xingar, fui lá votar à toa. Né? Exatamente. Entenda, gente, o que nós estamos vivendo às vésperas, essa é a minha opinião, não a de vocês, tá? O que nós estamos vivendo é uma aberração jurídica. Perdão, essa urna para votar impugnações é uma aberração jurídica. E eu trago uma outra contestação também, né? A petição atravessada pelo Dr. Marcelo Dias, né? No andamento do processo da anulação da Assembleia Geral. Ele traz uma normatização do processo ali, né? Ele normatiza, dizendo assim, consultando a juíza, obviamente, né? Então, entendo que deva ser assim, 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 assim. Existe um ponto ali que eu discordo absurdamente. A Assembleia não foi anulada? Nenhum efeito produzido naquela Assembleia tem validade. Eu estou errado?
a eleição do presidente da Assembleia não pode ser mantida, porque a eleição foi feita depois da abertura da Assembleia Geral. Então, e nada contra o Galli, pelo amor de Deus. Se fosse o Felipe Rosselli, presidente da Assembleia Geral, eu estaria dizendo aqui, o Felipe não pode ser presidente dessa Assembleia nova, porque ele foi eleito numa Assembleia suspensa, uma Assembleia anulada. Então, o andamento da Assembleia Geral devia ser de sempre. Elege-se primeiro o presidente. Ah, mas como é que vai fazer a eleição do presidente por voto secreto? Resolva o problema. Nós deveríamos abrir a Assembleia elegendo o presidente da Assembleia. A partir daí, a Comissão Eleitoral transmite os seus atos, inclusive os pedidos de impugnação para o presidente da Assembleia, que passa a pedir o voto. Só depois de votados, e esse é o rito, só depois de votados os pedidos de impugnação é que a Assembleia Geral pode ou não votar nos candidatos ou chapas. Entende? Então, nós estamos vendo uma aberração jurídica acontecendo. Para mim, o processo eleitoral já está passível de uma nova anulação, de uma nova nulidade. Tá? Qualquer que seja o resultado dele. Porque imagino que se o Rômulo, ou a chapa do Rômulo perder, ele vai contestar judicialmente. Imagino que se o André Torquato não tiver voto suficiente para ser presidente do Conselho Deliberativo numa nova eleição do Conselho Deliberativo, ele vai contestar judicialmente. Imagino que se o Felipe Rosselli for impugnado, ele vai contestar judicialmente. Ou se a chapa para o Conselho Deliberativo dele for impugnada, vai contestar judicialmente. Vocês, se a chapa de vocês for impugnada, vocês vão contestar judicialmente. É direito adquirido. Vocês adquiriram o direito numa Assembleia suspensa, inválida, decretada nula por força judicial, mas vocês adquiriram o direito de estarem lá representados. Então, qualquer que seja o resultado dessa Assembleia Geral, nós já temos uma judicialização evidenciada ali. E o primeiro ponto da judicialização, o fato da manutenção do Dr. Marcelo Galli como presidente da Assembleia Geral. Porque a juíza mandou realizar a Assembleia novamente. Nenhum ato praticado pela Assembleia é válido para essa atual. Entende? O primeiro ato da Assembleia é eleger o seu presidente. Mas é só o Ortiz falando. Desculpa, viu, gente? Desculpa mesmo. Beto, um abraço para você. Acho que ficou clara a posição deles. Eu vou andar aqui agora. O Edinho, grande Edinho, 2 áudios dele. Tá lá nos Estados Unidos, hein? Ele volta só semana que vem. Solta a voz, meu irmão. Vamos ouvir. Boa noite, Ortiz, Medina, Vitor, amigos do planeta. Ortiz, bom, você sabe que eu tô na estrada aqui, nos Estados Unidos, viajando e ouvindo o programa, né? E a gente mandava muito descrente com tudo que a gente via no Guarani, né? Quando a gente vê... O Vitor eu já conhecia, já tinha trocado com ele na rádio, mas quando a gente vê um cara com a qualificação do Medina falando de Guarani com muita propriedade, né? Com qualidade no que está falando, com conhecimento de causa, a gente tem uma esperança. Eu deixei de ser sócio do Guarani depois da última eleição, porque a esperança de ver um Guarani melhor, para mim, estava encerrada depois daquela eleição. Mas quando você vê um cara com a qualidade do Medina, eu não conheço pessoalmente, já troquei alguma coisa com o Medina, mas nunca conversei pessoalmente com ele, mas já tinha ouvido falar muito bem dele. Ouvindo essa entrevista, eu torço para que o Medina um dia se candidate no CA, assuma o Guarani, junto com esse grupo de jovens aí, muito qualificados, porque o que eu estou ouvindo hoje nos dá uma esperança de um Guarani melhor no futuro. Eu estava tão descrente com o Guarani, hoje, só complementando, Ortiz, hoje eu saio muito mais animado e com a esperança de dias melhores no Guarani. Espero que essa rapaziada aí de muita qualidade consiga assumir posições relevantes no Guarani para que a gente tenha um futuro melhor. Um abraço a todo mundo aí, ótimo programa. Edinho, um abraço para você. Então imagine essa rapaziada nova, com essa nova mentalidade, contando com o trabalho do Edinho, por exemplo, dentro do quadro social do Guarani, né? Por isso que eu falei, você não devia nunca ter deixado de ser sócio do Guarani, né? Nós temos aqui o peso de um ex-presidente do Conselho Deliberativo, um ex-vice-presidente e um ex-presidente interino do Guarani, falando que cometeu erros, cometeu. Todos nós cometemos, né? Mas o seu know-how seria fantástico para ajudá-los, inclusive, né, numa tomada de decisão, num apoio comercial com seus grandes e gloriosos contatos, né, Medina? Eu acho que realmente eu tenho esperanças quando bato um papo com vocês, quando converso. Tive muito prazer quando recebi o contato do Vitor. Prontamente falei, Vitor, eu dou um jeito, vamos que vamos. Porque é um conteúdo que o torcedor do Guarani precisa ouvir. E me perdoem, eu não sei como está a audiência do programa, tá? Mas eu acho que por maior que seja a nossa audiência, muito mais gente devia estar ouvindo. Para entender o que de fato acontece no Guarani, Medina.
É muito fácil falar o Guarani é uma M. Né? O difícil é debater por que o Guarani virou uma M. Ou o que eu faço para tirar o Guarani da M. E é isso que a gente tenta fazer aqui, em conversas como essa, que muita gente chama de improdutivas. Mas que é tudo que nós podemos fazer, né, Medina? De verdade. Na verdade, primeiramente, agradecer as palavras do Edinho. Eu me recordo do Edinho concorrendo à eleição lá atrás. O tempo passa muito rápido, né? E eu fico muito triste com uma série de pessoas que deixam de ser sócio no Guarani, né? A gente que está envolvido hoje com eleição, a gente pega a quantidade de sócios do Guarani hoje, a gente fica muito triste. Tá? 650, Medina, é isso? É que, na verdade, assim, as divulgações recentes, elas falam em 650 aptos, mas a gente tem aquele lapso das pessoas que estão inadimplentes, né? Então não se sabe ainda quais dos 650 vão poder, de fato, votar. Na verdade, os 650 estão aptos, mas podem haver mais pessoas que estão inadimplentes. Que vão quitar até a eleição. Então, por exemplo, o Guarani, eu acho que divulgou dia 12 de julho uma listagem com 650 pessoas aproximadamente. Mas quem não pagou o que venceu dia 8 não está apto, não está nessa listagem. Mas ao mesmo tempo pode pagar no momento do voto. Ele pode entrar não sei lá. Se no momento do voto. Pode, mas porque na última eleição foi permitido. Eu acredito que sim, mas eu acredito, eu até fiz um levantamento nas chapas, né? Tem muita gente que concorre aos conselhos deliberativos que estão inaptos. Então eu imagino que vão ter aí mais umas 50, 100 pessoas que vão pagar para participar do pleito, né? Então vamos estimar um quórum de 750 pessoas. Mas mesmo assim é um quórum muito pequeno, né? E dentro da grandiosidade do Guarani, nossa, é ridículo. E não só pequeno, Ortiz, e daí eu acho que é um depoimento importante, além de pequeno, é um quórum muito cansado. Sim. Né? Outra, são sempre as mesmas pessoas. Você já reparou que você vai lá para um processo eleitoral, né? Você vai passar o dia todo lá na Assembleia, deve ter os seus fiscais lá, você deve estar entre eles e tal. Eu fui fiscal de chapa também, cara. Eu fiquei o dia inteiro lá, andando de um lado para o outro. É cansativo. Né, e você vai ver os mesmos rostos. Você vai ver as mesmas pessoas com as quais você convive há anos. E na verdade, assim, mas eu acho que o pior do que ser os mesmos rostos, eu acho que são rostos que já não tem muita esperança, cansados, sabe? Já estão muito cansados batidos. E eu tenho o prazer de ter convívio com muita gente qualificada dentro do Guarani. E quando a gente começa a conversar, o que eu mais escuto é, cara, estou muito desanimado, não aguento mais, não aguento mais esse negócio de clube associativo. Então, assim, o que aconteceu, eu acho que nesses últimos anos, onde a gente passou a ter esperança e essa esperança virou uma montanha-russa, né? Sido aquele a pá de cal, né? esperneantes, né? O último recurso ali, né? Então, assim, eu fico muito triste. Fico triste quando você vê o Edinho deixando de ser sócio, porque, assim, a pessoa que deixa de ser sócio é muito difícil de voltar. Cara, eu deixei de ser sócio em fevereiro de 2024. E com certeza você sabe que a gente trabalha no departamento comercial, né? A gente brinca. Para perder um cliente, cara, você tem que ser muito incompetente. Velho. Não, mas não é nem questão. É muito mais difícil você recuperar um cliente que era seu, ou seja, você perdeu o cliente e você voltar a ter em sua carteira, do que você conquistar um novo. Né? Então o Guarani, eu acho que vem perdendo bons quadros já faz algum tempo. E isso para a gente é muito ruim, porque quando a gente quer montar chapa, quer montar projetos, a gente vai para o quadro associativo, né? E hoje o quadro, além de pequeno, ele não tem tanta qualidade. Sim. E os que têm qualidade estão cansados. Eu não quero participar disso, por que eu vou meter minha cara nisso? Pô, olha onde eu tô, eu não preciso passar por isso, né? E cá entre nós, gente, desculpa, mas ser candidato no Guarani é passar por um escrutínio, né? É passar por um processo que muitas vezes eu chamo aqui de... Pô, qual seria o termo mais apropriado? Um tribunal de exceção. Né? Não só no momento da eleição, quanto no dia a dia do seu trabalho ali. Você é julgado a cada momento. Muitas vezes você está tomando uma decisão que quase ninguém sabe por que tem que ser tomada, mas você, à frente do clube, sabe por quê. E óbvio, você não vai expor o clube em dizer por que você está tomando essa decisão. Eu digo sempre que no Guarani tem muito mais valor quem faz críticas do que quem está lá dentro trabalhando. Estranhamente, né? Quem está lá tentando fazer algo, muitas vezes, é criticado. E quem está lá fora só tacando pedra vai ser elogiado. Por quê? Porque a crítica é doce. E o trabalho é doloroso, cara.
Né? Edinho, um abraço pra você, meu irmão. Volta logo aí, semana que vem você tem programa, hein? Tamo junto. Rodrigo Barros, grande Rodrigo Barros, parabéns pelo nível de discussão sobre o nosso Guarani. Realmente o grupo Pro Guarani demonstra muita clareza e profundidade sobre os temas relacionados ao nosso Bugre. Sem dúvida, vejo uma alternativa positiva para o futuro do nosso Guarani. Que o sócio do clube compareça à eleição e deposite seu voto de confiança no Pro Guarani. Temos uma luz no fim do túnel. Aí, estão pedindo voto para vocês, né? Tá vendo? Rodrigo Barros, ele era diretor de marketing na gestão do Ricardo Moisés. Tá? Eu conheço o Rodrigo, conheci o pai do Rodrigo, seu Carlos, falecido, né? O Rodrigo é uma pessoa muito forte, muito ativa na área de marketing. Ele trabalhou por muito tempo no Ibope, né? No Cantar Ibope, né? Uma pessoa muito bem relacionada e um grande bugrino fanático. Ele mora em São Paulo, ele vinha de São Paulo para cá para trabalhar naquela época, 2020, 2021 e tal. Tive o prazer de fazer a intermediação da vinda dele como diretor de marketing, foi uma indicação minha para o Ricardo Moisés, tá? Só para contextualizar. Um baita de um bugrino. Vim pedindo voto para vocês aí, Vitor. Agradece. Pô, agradeço o Rodrigo. Na verdade, a gente conhece o Rodrigo também. Ele manda mensagem, sempre interage. Pô, que bacana. É excelente. Uma pessoa extremamente qualificada, né? Como você bem pontuou aí. E ele colabora com o nosso grupo. Questão de ideias, de debates, né? Então, a gente até, como o Medina falou, né? A gente lamenta muito que o quadro associativo do Guarani tenha perdido bastante qualidade. Porque o Rodrigo não é sócio. Não é sócio, exato. Então a gente conclama aí o pessoal que achou legal, o nosso grupo, que tem interesse, que quer participar mais da vida do Guarani, entre em contato com a gente, é importante, não precisa ser sócio. Obviamente, para votar lá, precisa ser sócio. Eu acho que o caminho mais fácil para entrar em contato é a rede social, né? Exato, então, rede social, qual que é? Hoje a rede social é o Instagram, né, cara? Eu só posso ter Facebook, eu não posso ter Instagram, tá? Minha mulher não deixa. Mas então, qual que é o Instagram para falar com vocês? Instagram é @ProGuarani, só procurar lá. Tudo junto, Pro Guarani, né? Pro com um acento com um hífen, né? Então, lá tem a... Tem acento? Tem. Ah, então tá, @Pro Guarani com acento. Exatamente, eu vou até pôr aqui, mas enfim, é Pro Guarani com acento, você buscando ali no Instagram, você vai achar. E a gente, é importante a gente abrir também para esse pessoal que não é sócio, que pode colaborar do jeito que for, né? Tá. Seja dando ideia, seja participando das reuniões, conversando. E até eventualmente a gente tem esse sonho aí de fazer as pessoas se animarem novamente com a política do Guarani. A gente vê muitas pessoas desanimadas, como o próprio áudio do Edinho aí falou, né? Eu acho que já não vai dar tempo, né? Talvez não dê tempo, mas assim, mesmo que exista a SAF, né? A gente, obviamente, com um poder bem menor, mas a associação ainda vai ter que ficar responsável ali por fiscalizar o cumprimento do contrato da SAF. Tomara que a associação, né? A associação, quando a gente fala, é a entidade associativa, né? Porque senão o povo confunde com outras coisas aí, né? É bom deixar claro. Tomara que a entidade associativa não tenha mais que atuar em nome do futebol do Guarani, porque isso significa que deu tudo certo. Sim, a gente assim espera. Né? Que a fiscalização foi bem feita, o processo de transição foi bem feito, a gestão da SAF foi bem feita, né? Tomara, né? Que a gente não precise ficar de prontidão ali para qualquer momento reassumir, né? Que a gente não vire um case negativo. Exato. Então é @Pro-Guarani. Exatamente, Pro Guarani. Porque você fala aí e muita gente acaba não sabendo. Então, Pro-Guarani. Exatamente. Lá no Instagram, vai aí manda um direct pro Pode mandar mensagem, a gente tem sempre prazer de receber novos bucurinos, pessoal que está interessado, que está com, enfim, querendo participar. E é sempre um prazer recebê-los, e nas nossas reuniões também vai ter oportunidade ali de conhecer todo mundo, de falar, de apresentar suas ideias, de somar com o grupo, né, Medina? Ortiz, e você mencionou que, e até eu acho que é um link interessante, eu acho que o Rodrigo Barros é um dos participantes do nosso grupo que estão mais preocupados aí com a situação da SAF, né? E você falou de, daqui a pouco não vai mais precisar ser sócio, né? Eu acho que vai ser tão importante quanto ou mais a gente ter um clube associativo forte, fiscalizador. O Guarani vai ser sócio de 10% dessa eventual SAF, né? E de uma certa maneira vai ser o guardião, porque a gente percebe que hoje as SAFs, né, tem problemas também de gestão. Sim, né? Sem dúvida. Só que quando você vira SAF... O exemplo do Botafogo que o diga, né? Exato. Botafogo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi jogar o último Mundial de Clubes, né? E quem conseguiu agora, ele está se reestruturando, né? Eu acho que chegaram novos sócios, o Vasco a mesma coisa, mas é importante mencionar que em ambos os casos, quem teve a iniciativa foi o clube social. Sim, né? Sim. Quem foi ali a âncora, né?
Foi o caso do Botafogo, foi o caso do Vasco. Então, quando a gente fala que vai diminuir a importância, eu acredito que seja até um movimento contrário. Eu acho que a gente vai não ter tanta relevância na gestão, mas a gente vai ter uma relevância gigantesca na fiscalização. Sim. Porque, inclusive... Até porque a SAF deve assumir vários compromissos que são pertinentes à entidade associativa, né? Por transferência, a SAF deve ser responsabilizada. Havia um projeto de lei proibindo, mas isso foi vetado, né? Não foi sancionado pelo presidente. Então a SAF é também obrigada a cumprir com o compromisso da entidade associativa. Se não cumprir, está sujeita às penalizações todas. Então alguém tem que fiscalizar isso, né? Então acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a gente, para efeito de fiscalização, vai ser muito relevante a participação ainda do clube associativo. Entendi. Que legal. Ó, eu vou voltar aqui pro nosso YouTube para pagar as últimas duas aqui, ó. O André Martim, ele deixa um forte abraço para mim, pro Medina, pro Vitor, que jamais desistiram em apoiar nosso Bugrão. Obrigado, André. Cara, eu não sou nada sem o Guarani, eu não existo sem o Guarani, né? E o Lucas Pezão. Ô, Pezão, legal. Eu vou ter que ter muito cuidado para ler a mensagem do Pezão, viu? Porque ela é ambígua. Eu vou explicar por quê, ó. Lucas Pezão, tá nos Estados Unidos ainda, Pezão? Um abraço, um grande abraço ao Vitor e ao Medina. Parabéns pela paciência em lidar com esse esgoto. Então eu não sei se o esgoto é o que acontece hoje no Guarani ou se o esgoto sou eu que estou aqui falando com vocês há 2 horas e 39 minutos, tá? Então, Pezão, é uma mensagem meio ambígua, mas vamos imaginar que o esgoto seja eu, ao invés do esgoto ser o Guarani, viu? Parabéns a vocês aí do Lucas Pezão, que é outra pessoa importante, é um baita formador de opinião. Importantíssimo. E conhecendo a opinião dele, eu imagino que ele se refira à política do Guarani, né? A política interna ali do Guarani, a gente sabe que causa repulsa aí em vários torcedores, acho que o Pezão é um deles, né? Por isso que a gente tem que se esforçar tanto para mudar um pouco essa visão, né? Então, trazer mais transparência, melhor comunicação, trazer novas pessoas, tentar essa renovação, né? Como você bem disse. E acho que a gente tenta cumprir um pouco desse papel, frisar, né? Renovação. Exato. Com ação também, né? E o Pezão é mais um quadro que deixou de ser sócio do Guarani, mais um quadro qualificadíssimo que infelizmente deixou de ser sócio. E assim, pra quem não sabe, né, na internet o Pezão é mais velho que eu. Porque o plantão do Bugre existia antes de eu existir na internet, tá? Então o Pezão, o Marcelo Tasso, eles são muito mais velhos que eu na internet, tá? Na vida eu sou mais, é óbvio, né? Agora ele não é mais Lucas Pezão, eu falo que agora ele é Lucas Paizão, né? Papai novo. Um abraço, viu, Pezão? Um abraço, meu amigo. E tomara que o esgoto seja outro, né? Vambora, tamo junto. Brincadeira. Brincadeiras à parte, vamos embora. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Convocar entrevista coletiva para amanhã, agora. Olha, que beleza, hein? Quem vai estar lá, hein? Deixa eu abrir o WhatsApp da rádio, que esse é o meu pessoal, cara. Eu tô no WhatsApp errado aqui. O Rodrigo do Jambeiro, tá terminando, viu, gente? Já lemos todas as mensagens, temos mais 2 apenas para pagar. O Rodrigo do Jambeiro, solta a voz, Rodrigo. Boa noite, Ortiz. Boa noite, amigos do planeta. Boa noite aí, o Matheus e Medina. Eu queria tirar uma dúvida, não, né? Acho que é o que a gente já vem discutindo aqui na rádio. O que eles acham da base? Que assim, a gente já vem discutindo isso há um bom tempo entre torcedores, a rádio e tudo mais. O que acontece quanto à gestão que os meninos não jogam? Assim, hoje a gente tem dentro do elenco do Guarani muitos jogadores, e dentro desses jogadores, os únicos que não tiveram nenhuma oportunidade, exatamente todos que vieram da base. Exemplo aí, vários. O Rafael voltou, o Rafael saiu daqui como uma promessa muito boa, foi para o Santos, não sei se machucou lá e voltou, e ele não teve uma oportunidade, nenhuma. Ele está contratando beiradas e ele está aí, sem jogar. Dentre outros, né, que estão aí, Mineiro, por exemplo, um menino muito bom, não teve uma oportunidade no profissional. Não sei o que acontece, queria saber deles, tá bom? Abraços, amigos. Boa noite. Cortar aqui, Rodrigo. Boa noite. Só para mostrar que a câmera tá dando umas piscadinhas aí, então se der eu vou ter que tirar a imagem deles, tá, gente? Olha lá, tá. Continua, eu vou tirar a imagem deles, a gente vai deixar o fundo aqui, estamos no final do programa já, né? Acho que não temos nenhum problema quanto a isso, né? Posso dizer que eu posso pedir a opinião de vocês, mas o que fazer, por que isso acontece, acho que vocês não podem opinar, né, Vitor? Vocês devem ter até as suas teses, fique à vontade para responder.
Série C, né? Parece que tem sempre esse peso, precisa desesperadamente subir, então, por ser um campeonato de muita pressão, os treinadores optam muitas vezes por um jogador mais experiente. A gente, inclusive, montou um elenco bem experiente esse ano, né? Bastante jogador acima dos 30, até acima dos 35, né? Que tem no nosso elenco. Então, a gente tem essa visão. Outra questão que poderia ser dada mais oportunidade para os jogadores que já estão aí, né, já foram formados pelo Guarani, já treinam no profissional. Ele citou o Mineiro, o próprio Kevin, né, ele teve algumas oportunidades, talvez não rendeu tanto quanto a gente esperava, mas eventualmente poderia receber mais oportunidades se não tivessem tantas opções ali de centroavante mais experientes. Mas também tem a questão que a gente colocou aqui, que eu coloquei, da base ainda talvez não ter toda a estrutura necessária para o atleta chegar pronto ali no profissional, né? Então, essa questão da parte do desenvolvimento físico, isso teve uma evolução muito grande, né, nos últimos anos. Os clubes de ponta aí fazem com maestria isso, né, conseguem desenvolver o jogador para ele chegar no profissional, tem toda uma assistência ali, né, como até o Ortiz colocou aqui no Palmeiras, eles têm a gestão da carreira, enfim, eles pensam no detalhe ali do jogador, e a parte física o jogador chega talvez mais pronto ali para estrear no profissional. O Guarani acho que ainda precisa dar esse salto de qualidade para o jogador chegar mais pronto fisicamente e também, obviamente, em termos de maturidade, experiência. A despeito disso, a gente tem jogadores que chegaram no profissional ali com condição de disputar uma Série C. Acho que a indignação da torcida vai muito nessa linha, né? O Guarani tem tradição histórica. Posso interromper? Eu vou pedir para você repetir o começo, até onde você veio aqui, porque o idiota do Ortiz esqueceu de abrir o seu canal de áudio. Sem problema. Me perdoe. Sem e problema. O pessoal já está te vendo agora, eu troquei a câmera, vocês estão nessa aqui, pode ficar à vontade. Tá? Perdão mesmo, foi um erro meu aqui. Imagina, ficamos aí Ortiz. 2 minutos mais ou menos com a sua fala. Tranquilo. Eu vou retomar então na pergunta, né? Desculpa, qual que é o nome do ouvinte que mandou? É o Rodrigo, aqui do Parque Jambeiro. Rodrigo do Jambeiro. Rodrigo, a gente pensa bastante nisso, né? Inclusive abordamos um pouquinho disso no programa. Acho legal a gente ter a oportunidade de se aprofundar um pouco. Eu acho que existem aí 2 fatores importantes que a gente precisa colocar. Primeiro, a questão da pressão ali da Série C. A gente está sempre nessa berlinda de precisar subir desesperadamente. Muitas vezes os treinadores, os próprios dirigentes ali, o diretor de futebol optam por jogadores mais experientes, né? Esse ano a gente montou um elenco com muitos jogadores acima dos 30, bastante inclusive acima dos 35, né? Então, pensando na experiência necessária para subir, inclusive boa parte do diagnóstico que eles tiveram da nossa não subida no ano passado, né? Nosso fracasso ano passado foi a falta de experiência, então eles tentaram compensar um pouco esse ano, aparentemente, né? Talvez até de maneira exagerada, né? Temos bastante jogadores acima aí dos 35. Então, isso faz com que a base fique um pouco preterida, né? Ele citou alguns jogadores importantes que seria legal ver tendo mais oportunidade, né? O Mineiro, enfim. A gente sabe que existem jogadores interessantes ali da base que poderiam nos ajudar aí na Série C se usados de maneira adequada, né? Que a gente, infelizmente, não vem nem testando esses jogadores. E tem o outro lado também, que a base acho que ainda precisa dar um salto de qualidade na estrutura da base, né? Então a gente conseguir que esse jogador chegue no profissional um pouco mais pronto. Eu acho que às vezes falta um pouquinho disso no Guarani, né? A gente vê alguns jogadores estreando ainda um pouco verdes, né? A gente precisa que eles sejam mais maduros, né? Verde tudo bem porque tá no Guarani, né? Cruz, né? Um pouco cru. Vamos tão melhorar cruz, né? A palavra aqui. Verdes é bom que eles sejam. Bom que seja verde, né? Vamos usar cru. Mas a gente acha que isso ainda precisa dar um salto de qualidade na estrutura da base, né? Então a gente vê esses grandes clubes fazendo isso com maestria, né? O Ortiz até comentou da questão que o Palmeiras tem gestão de carreira já da base, direto da base. Tem a parte física, que essa parte de equipamentos, de estrutura de campos, mesmo de treinamento, é muito mais desenvolvida nesses clubes com uma estrutura maior que o Guarani tem hoje. Então, às vezes, os nossos atletas talvez cheguem um pouco ainda precisando de mais evolução, né? Quando eles ingressam no profissional. Então a gente acha que precisa dessas 2 coisas, dar um pouco mais de oportunidade para os que já estão aí, que têm condição de talvez na Série C já desempenhar, e também e principalmente dar essa evolução de estrutura, que isso talvez nos permita não vender os nossos principais ativos da base, né? Então a gente vê muito os principais destaques do Sub-15, do Sub-17 serem transferidos para grandes clubes hoje do Brasil que tem essa estrutura melhor, que ele vai poder se desenvolver mais, chegar no profissional mais pronto, e a gente segura uma porcentagem, né, na expectativa de que essa porcentagem no futuro nos renda financeiramente, mas esportivamente a gente perde essa chance, né? Um atleta que está se destacando muito no Sub-15, no Sub-17, poderia se destacar numa Série C, né? E não acontece porque muitas vezes ele é vendido antes de chegar no profissional, né? Então acho que tem esses 2 fatores.
dar mais chance de fato para quem chegou no profissional, que está aí, está treinando bem. Acho que a gente precisa ter mais paciência, mais confiança também nesses meninos para lançá-los na Série C aí para jogar e também conseguir melhorar a estrutura para que cheguem mais atletas com melhores condições no profissional da base. Quer falar sobre o tema aí, Medina? Fica à vontade. Rapidinho, tá, Ortiz? Eu acho que é importante a gente avaliar, e eu volto a bater nessa tecla, no projeto de futebol do Guarani, né? Quando a gente, infelizmente, não obteve o acesso ano passado, o diagnóstico que foi nos passado na Assembleia de Futebol foi que o Guarani, dois dos motivos que o Guarani não subiu, o primeiro foi que faltou experiência, tá, e o segundo que faltava força física para o time. O time perdia muitos embates. Perdia duelos, como Perdia duelos, exatamente. Então, assim, neste cenário onde a avaliação, o diagnóstico da atual diretoria, você precisa de experiência e de vencer duelos, né, você tem um problema de lançamento da base. Né? Daí não vai ser um jovem de 20 anos que vai ganhar duelos. E não é uma opinião minha, tá? Eu estou falando sobre o diagnóstico. São os profissionais que passaram isso. Exatamente. Né? E a gente sabe que a Série C realmente é um torneio um pouco mais complicado para os jovens. Eu acho que a adaptação, eu acho que é um estilo de jogo, e até mesmo o fato do campeonato ser mais curto, eu acho que... Cara, a Série C é ruim para tudo, né? É ruim para tudo, exatamente. Eu acho que, obviamente, se o Guarani vai para uma Série B com 38 rodadas, eu acho que... Calendário regular. Calendário regular, eu acho que outro ponto importante, hoje o nosso elenco ele é um elenco grande, né? A gente está falando de mais de 30 jogadores, então normalmente o jogador... Nas minhas contas, com as novas contratações, já batemos 38. Então, você imagina que o jogador da base vai ser a terceira ou quarta opção, né? Sim. Então, você precisa de 2, 3 jogadores. O nosso calendário não é um calendário recheado, então você não vai ter problema de suspensão e lesão. Nós temos 19 mais 6. 19 mais 6 são 25 jogos. Se você chegar na final, mais 2, 27. E a gente pode até... Tá tendo 2 jogos às vezes por mês, né? 3 jogos por mês, então você... Nós temos um jogo agora depois de 15 dias e aí vamos passar mais 14 dias sem jogo para ter a outra rodada. Isso então, é horrível. Então você percebe que daí existe um erro no projeto. Porque você talvez não precisasse ter tantos jogadores, né? Sim. Você poderia ter um elenco um pouco mais enxuto. E daí, nas necessidades, pontualmente, você utiliza a base. E aí entraria até o atleta polivalente, que é aquele atleta que faz mais do que uma posição, né? Ele entraria nessa barca também, nessa onda, para diminuir a quantidade de atletas contratados, né, e tal. Aí você poderia até pedir mais oportunidade para a base, né? E daí, só para dar uma cornetadinha no técnico, já aproveitar... manda bala. Hoje, né, o futebol te possibilita você ter 11 jogadores no banco de reserva, né? O Guarani, 12. O Guarani, por 2 oportunidades, estava vencendo por 5-0, né? Sim. E ali era o momento de, às vezes, você lançar um jovem, que é o momento mais adequado, né? Então... E daí você não colocou essa minutagem para o jovem, e daí fica difícil, né? Porque você não, vai mas aí você coloca o Kevin em campo quando está perdendo para o Confiança. Você coloca o Kevin em campo, como disse o presidente. O Kevin jogou a última partida, né? Quando você está ali perdendo o jogo já, né? Não perdendo não, estava empatando, né? Acho que quando o Kevin entrou, estava empatando e tal. Mas já com o objetivo de ter que buscar uma coisa diferente, depois de ganhar o jogo por 2-0, né? E tal. Então, se quando tá 5-0 você não pôs o menino para jogar com a coisa suave, tranquila, definida, você vai pôr quando tá um jogo apertado, um jogo onde o resultado ainda pode mudar, né? Concordo plenamente. Isso porque o nosso querido treinador se diz um especialista em categoria de base, um especialista em lançar atletas. De fato, lançou atletas importantes e relevantes no cenário até mundial, né? Mas aqui no Guarani o trabalho dele com a base é pífio. E constantemente nas entrevistas coletivas ele diz que o jogador da base do Guarani ainda tem defeito. Olha o termo que ele usa, tem defeito. Né? Tá certo que falar coisas a serem corrigidas é o mesmo que falar tem defeito. Mas é mais bonito falar coisas a serem corrigidas do que ele tem defeitos, né, cara? É tudo um processo, né? Nada é um fato isolado, né? A última mensagem aqui é do Dantas. Ó. Boa noite, Ortiz, Medina, Vitor e amigos. A mulher do Vitor deve estar brava já com ele. Ó. Tô acompanhando o bate-papo dos amigos aqui. É muito bom ouvir sobre o Guarani e das pessoas que vivem o dia a dia do Bugrão. Que nesse domingo seja eleito melhor para o Guarani e para a família Bugrina. Sucesso ao grupo no pleito.
Obrigado, Dantas. É um prazer recebê-los aqui, é um prazer falar do Guarani, é um prazer receber gente preocupada com o Guarani, gente que consegue debater Guarani em alto nível, em alto estilo. Eu gosto muito disso, eu já disse várias vezes, o caminho aqui está sempre aberto, a casa está sempre aberta para os amigos. Quem quiser vir até aqui vai ser sempre muito bem recebido, independente de ser um amigo, um colega, um conhecido ou um opositor. Vai ser sempre muito bem recebido. Tá? Graças a Deus, uma das coisas que a minha mãe me deu de graça foi educação. Eu aprendi a usá-la. Então eu faço isso. Quando uma pessoa vem até a minha casa, eu tenho que recebê-la da melhor forma possível, né? Então, para mim, cara, eu vou encerrar aqui agradecendo a vocês primeiro pela oportunidade de entrevistá-los ou de batermos esse papo, que eu nem considero uma entrevista, eu chamo isso de debate, de resenha, de momento para se apresentarem para o torcedor, né? O torcedor que não tem acesso a conselho deliberativo, não sabe quem são as pessoas e nem tem que saber mesmo, né? O torcedor, se ele não se preocupar com conselho nenhum do Guarani, é porque tudo está bem no Guarani, né? O torcedor quer ver a bola entrando, quer ver o time ganhando lá, né? Então, vou agradecer, começo com você, Medina. Obrigado. É a segunda vez que a gente senta para bater um papo apenas, né? Nós pessoalmente nos vimos algumas vezes ali no quadro social, no Guarani em algum momento, mas conversamos a primeira vez naquela primeira entrevista e estamos conversando agora pela segunda vez. E a casa está sempre aberta. O dia que você quiser falar do Guarani, não passa à vontade. Pega o meu WhatsApp, manda uma Ortiz, tem meia hora aí pra gente bater um papo? Eu vou falar, tem, mas o programa vai ter 3 horas de duração, porque quando começo a falar, eu não paro mais, cara, tá? Te agradecer pelo espaço, Ortiz. Eu acho que foi muito agradável, o tempo passou muito rápido. Eu acho que a gente vai ter muito que conversar aí nesses próximos dias, meses, porque eu acho que o Guarani tem uma série de tomadas de decisões bem importantes. Eu acho que, na medida do possível, a gente quer trazer as informações aqui para vocês também. Fico muito feliz aí pela participação dos ouvintes, né? E a gente espera que realmente domingo seja um domingo muito importante para a história do Guarani. Ele será. Que a gente tenha uma eleição limpa, né? Que a gente consiga realmente definir as chapas vencedoras aí no voto e que a gente tenha uma página muito bacana aí da história do Guarani. Que a gente consiga virar essa página, pelo menos, né? De ter uma assembleia eleitoral anulada por decisão judicial. Isso não mergulha em nada, né? Então, vocês aí que estão comandando esse processo, cuidem disso com carinho, tá? Nós não queremos um outro processo, viu? Vitor, obrigado, meu irmão. Você é jovenzinho. Quantos anos você tem, Vitor? Só por curiosidade. Não sou tão jovem, não, Ortiz. Só a cara que engana um pouco. 34. Puta, velho. Com 34 eu fazia cada coisa que eu não faço mais hoje, meu amigo. Pelo amor de Deus. Você está começando a viver. Com 34 eu comecei a escrever. Eu comecei com 33. 32. Não, 33. Eu comecei a escrever sobre o Guarani. Com 33. Hoje faz 22 anos que eu falo ou escrevo sobre o Guarani todo dia. Então, velho, você é uma criança ainda, você está começando agora, viu? É sempre um prazer te receber. Você tem o meu contato, você fala comigo a hora que você quiser. Muitas vezes eu vou falar besteira, outras vezes eu vou falar algo importante. O importante é falar. Entenda, eu não sou o senhor da razão, né? Eu sou só alguém que pensa. E talvez pense diferente de muita gente. Mas eu sou um bom profeta, porque eu acabo dizendo que vai acontecer tal coisa, ela acaba acontecendo, né? Então, eu vou fazer uma profecia agora. Eu tenho certeza que vocês sairão desse quadro eleitoral agora, desse processo eleitoral agora, maiores do que vocês entraram nele. E maiores, quando eu digo, é na representatividade, numericamente falando, tá? Eu acredito que vocês terão uma composição maior nos quadros do Conselho Deliberativo do Guarani, porque existem dissidências, brigas, desentendimentos, né? Pessoas ligadas a determinado grupo que deixaram de fazer parte desse grupo e tal. E o caminho natural é que eles vão para o lado do pró-Guarani. Tá? Então, entenda, fortalecimento traz responsabilidades maiores. Responsabilidades maiores traz a necessidade de transparência. Nunca perca isso. Entenda sempre isso. Quanto mais responsabilidade eu tiver, mais transparente eu preciso ser sobre o que eu estou fazendo. Nunca percam isso. E esse espaço está sempre aberto também. O dia que você quiser, chama. Ortiz, vamos bater um papo? Vamos. Vem pra cá, senta, a gente senta aqui, bate um papo. Minha mulher que não fica muito feliz, vocês viram que ela chegou bem tarde agora, porque ela falou, eu não quero atrapalhar e tal. Eu falei, não, quem está atrapalhando sou eu, né? Mas vamos embora. Então, cara, a casa está sempre aberta. Sucesso para vocês no domingo.
Peço a vocês até que tentem mediar situações lá, antes de as coisas acontecerem, né? Que tente chamar as pessoas ao bom senso, porque o Guarani precisa ser preservado. O Guarani, em algum momento, precisa ser bem tratado, viu, Vitor? Obrigado. Eu que agradeço, Ortiz. Obrigado por abrir o espaço aqui pra gente, né? É sempre um prazer conversar sobre o Guarani, a gente gosta muito. Com você, que é uma pessoa experiente, sempre nos trata com muito carinho aqui, a gente se sente em casa de fato. Eu sou velho, né? Eu sou mais velho que você, Medina, também, não? Você é mais velho que eu? Tenho 41. Então eu sou bem mais velho que ele, pelo amor de Deus. Ele tem 41. 41 eu era diretor-geral do Guarani, pô. Lá em 2014, eu era diretor-geral do Guarani, pô. Eu tinha 43 naquela época, cara. Então... Não, mas eu me refiro à experiência no Guarani, com, enfim, de vida também, obviamente, mas a gente sabe que você viveu muita coisa ali dentro, tem muita coisa para passar. A gente aprende bastante também nesse bate-papo, né? Como você disse, ninguém é o senhor da razão, né? Então, às vezes, a gente pode discordar em um ponto ou outro, em muitos outros a gente concorda e a gente aprende também. Espero que tenha sido prazeroso para o ouvinte, como foi para nós, né? Foi bem gostoso bater esse papo aqui. Espero que o pessoal que esteja em casa também possa ter, de alguma maneira, apreciado o debate, enfim, que sirva de inspiração também para o pessoal participar, mandar perguntas, mesmo que seja discordando, como você falou, não é a unanimidade, acho que é o mais importante. O mais importante é o interesse das pessoas, retomar esse interesse pelo Guarani, né? Que eu acho que isso que a gente talvez tenha perdido um pouco nos últimos anos, né? Então, menos gente está discutindo, debatendo, e você ter esse espaço aqui é muito valioso. Até agradecer em nome da coletiva. Como bugrino, eu fico feliz de ter esse espaço aqui, noticiando o Guarani todo dia, falando sobre o Guarani todo dia, debatendo o Guarani. É importantíssimo a gente ter esse canal de comunicação do Guarani, né? De torcedores. Muitas vezes sem ter o que falar, porque 13 dias, 14 dias sem um jogo, você vai falar do exato, quê, né? É difícil até ter pauta, né, para tanto programa, mas aí eu tenho que xingar o presidente. Fazer o quê, né? Mas é bacana demais você ter esse espaço aqui, então a gente fica feliz de poder, de alguma maneira, somar e participar. Tamo junto. Da nossa pequena contribuição. E mais uma vez, obrigado aí pela recepção, Ortiz. Ganha o torcedor do Guarani, que ouve vocês falando muito bem sobre o Guarani, tá? Gostaria que nós tivéssemos todas as pessoas envolvidas no processo Guarani Futebol Clube tivessem o nível de conhecimento, o nível de aprofundamento, a vontade de fazer que vocês demonstram, viu? Não tem que me agradecer, não. E ó, para não falar que eu não paguei, o Pezão tá aqui, ó. Tô morando aqui. Tá morando lá nos Estados Unidos mesmo, né? Mas sim, o esgoto é a política. Ufa! Agora eu fiquei aliviado. Um abraço para todos vocês. 2 abraços, Pezão. Um pro você e um pro filhão aí. Fica com Deus, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? Você, meu amigo Bugrino, agora deixa eu tentar voltar a câmera só para mim aqui. O Vitor e o Medina vão nos deixando já, né? Então, já deixam lá a despedida deles lá. Deixa eu tentar puxar a câmera para mim agora. Se bem que eu tive que fazer algumas mudanças aqui durante o programa, né? Então agora eu tenho que adaptar aqui, tá vendo? É difícil, né, Vitor? Tá vendo? Faz ao vivo. Ou se mata fazendo, né? Mas vamos lá, né? Então, meu amigo, agora é eu e você. Eu quero agradecer muito. Eu não controlo a audiência. Eu sempre digo, eu não sei quantas pessoas vão nos assistir ou nos ouvir. O que eu controlo é o conteúdo. E eu espero que você tenha ganho conteúdo na noite dessa quinta-feira, tá? Você, associado do Guarani, que vai tomar uma decisão no próximo domingo, pense bem na decisão que você vai tomar, tá? Porque, de certa forma, você vai ser fiador de tudo que acontecer do Guarani de agora em diante. Então, pense bem, valorize o seu voto. Você não é obrigado a votar em ninguém, você vota em quem você quiser, mas acima de tudo, em quem você achar melhor para o Guarani Futebol Clube. É tudo que me interessa, tá bom? Desejo um bom voto a você, associado. Desejo a você, torcedor do Guarani, que você tenha gostado, curtido o conteúdo trazido na noite dessa quinta-feira, tá? Eu vou já soltar o hino aqui para eu me despedir. Eu me despeço como sempre, deixando aqui um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado a todos que interagiram conosco pelo WhatsApp, pelo YouTube da Rádio Planeta Guarani. Muito obrigado, agradecendo muito ao Vitor também, ao Medina pela participação, por terem estado conosco, por pedirem para estar conosco, tá? E vamos juntos, seguimos falando do Guarani. E no domingo eu vou estar torcendo daqui. É só o que eu posso fazer, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima.
Que a próxima seja bem próxima. Valeu demais.